Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inspira Print Podcast. Galera, este canal foi criado com o intuito de trazer informação, conhecimento para empreendedores, gestores e empresários da área de comunicação visual. Tanto empresários da comunicação visual quanto empresários das outras áreas também compartilham do mesmo conhecimento, têm as mesmas dores. Então, a galera tem a mesma dor financeira, o financeiro não muda, todo mundo tem contas a pagar, todo mundo tem contas a receber. Galera do administrativo, todo mundo tem que lidar com pessoas. Então, galera, esse podcast foi criado com o intuito de trazer conhecimento para as empresas de comunicação visual, porém, esse conteúdo pode ser aproveitado por qualquer um. E hoje, no episódio 21, estamos aqui com o João Paulo e o Vinícius. Eu vou deixar eles se apresentar logo após a vinheta, fazer todo aqueles maravilhos. Sejam muito bem-vindos. Se você chegou até aqui, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Isso é muito importante para ajudar nós crescermos no YouTube e discernir conhecimento para a galera. Esse podcast está sendo patrocinado pela Fácil de Imprimir. Então, se você tem uma empresa de comunicação visual, uma gráfica ou copiadora e precisa ampliar o seu leque de produção, a sua produção, a Fácil de Imprimir é o caminho certo. E se você já tem equipamento e quer aumentar a sua produtividade, nós também conseguimos te ajudar, tá bom? Vamos lá? Começar com você, João Paulo. Bom, prazer. O meu nome é João Paulo, estou um pouco meio nervoso aqui. Não, relaxa. Quer um copo de cerveja? Quero. Bom, sou João Paulo, sou empreendedor, sou empreendedor há 13 anos, né? Desde a Web Rota, empreendo na área de tecnologia. Já tem 13 anos, já isso, cara? 13 anos, cara, passa rápido, o Max presente desde a primeira empresa, né? E agora estou aqui com o Vinícius, meu sócio, de um novo empreendimento que é xodó aí, né? Que é a Bywork. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Também estou nervoso, bastante nervoso. Não, relaxa, fica tranquilo. Meu nome é Vinícius, eu venho aí da área de tecnologia já há bastante tempo e hoje eu e o João Paulo tá junto aí nesse novo empreendimento que eu acho que tem muito a agregar para todo mundo aí e estamos aí, né? Quando fala em TI, você pode formatar meu computador? Você pode formatar meu celular? Todo mundo acha que o TI arruma televisão, arruma ar-condicionado, carro. Arruma também, mas não só. A gente dá um jeito. Bom, João Paulo, como foi que você começou essa vida de empreendedorismo? Você já começou direto empreendendo ou você começou trabalhando de CLT? Você experimentou a carteirinha azul? Não, trabalhei. Eu já fui call center, né? É um dos produtos que a gente vem com novidade para call center aqui também, né? Com a área de tecnologia, mas lá atrás, cara, 2009, já fui call center. Sou geógrafo, né? Formei como geógrafo na UFO. Trabalhei na área de consultoria e depois de 2 anos, mais ou menos, trabalhando como consultor, né, como geógrafo, eu resolvi empreender. E desde lá, 100% tecnologia. E você escolheu o curso de geografia por quê? Cara, seja sincero, eu sei a história. Geografia é que eu nunca soube de verdade o que eu queria fazer na minha vida. Ponto. Tinha 18 anos e realmente não sabia. Era uma pessoa eu era uma pessoa um pouco indecisa, né? Depois eu confirmei que eu era indeciso de verdade. Entrei lá pro curso de geografia porque eu gostava e eu descobri que viajava muito, cara. Viajava muito, Brasil inteiro. E isso era conhecido em Uberlândia, né? Do pessoal com as viagens. E eu falei, cara, gosto de viajar, quero entrar na UFO, não sei o que eu vou fazer, né? Até então. E preciso o vestibular. E aí eu passei no vestibular. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor decisão. Foi uma escolha um pouco irresponsável, né? Sem um pouco de rumo. Mas, cara, lá na geografia, eu conheci os meus primeiros sócios, o meu primeiro sócio,
os amigos que eu tenho até hoje, e eu casei com a minha, na época, minha melhor amiga, depois, e agora virou minha esposa. Então foi a decisão mais acertada da minha vida. Demorou a tomar a decisão, mas quando tomou, deu tudo certo. Deu tudo certo, cara. E até hoje, né, meus amigos da faculdade são os mesmos, a gente empreende junto. Então, cara, foi maravilhoso. Então a faculdade foi o seu primeiro network. O primeiro foi ali onde eu aprendi a conectar com pessoas, né? Conheci quase que todos os estados do Brasil, que era um objetivo também, né? Junto com o estudo, mas ali foi um divisor de águas. Antes eu era uma pessoa que não tinha conhecimento de nada, depois eu fui descobrir de fato o que é o mundo, viajando, conversando com pessoas e tudo mais. Ah, muito massa. E você, Vinícius, como que você conta um pouquinho da sua trajetória, como que você começou? Cara, eu comecei com TI novo, cara, com 13 anos de idade. Naquela época era computador, trem de doido, né? Eu vi a primeira vez, eu fiquei apaixonado. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu trabalhava antes como office boy, rodava o Uberlândia inteiro de bicicleta aí, pra baixo e pra cima, e o meu primeiro contato com uma máquina foi, assim, algo que mudou completamente. Minha visão e tudo. Eu olhei aquilo e falei assim, bom, é isso que eu quero, né? Com 13 anos você já trabalhava de office boy? Trabalhava já. Ixi, vai falar pra uma criança de 13 anos trabalhar hoje. Já rodava e muito, Uberlândia todo. Cara, de lá pra cá eu passei por todos os cenários possíveis que acho que um profissional de TI pode passar. Então eu comecei da base mesmo ali, desde a parte de suporte, e fui aprendendo, fui me especializando, passei pela parte de infra, cara, eu cheguei na área de TI, eu cheguei, tipo assim, a sênior e chegou no momento que eu estagnei. Entendi. E aí, ali eu falava, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E coincidiu que veio o momento da IA, né? Tô falando lá atrás, isso. E quando eu vi a IA a primeira vez, eu senti aquele mesmo impacto, né? Que eu tive lá atrás quando eu vi o computador. Eu falei, achei. É de novo ali o momento eureka que a gente fala. E você lembra, em que ano que era? Em 2017, 2018, antes da pandemia. Porque o pessoal tá falando, a IA tá bombando agora, o pessoal acha que é algo que surgiu ano 2020, né? Mas já vem a IA antes. vem de muito, muito antes, assim, a gente sempre vê falar na faculdade, mas assim, eu mesmo não tive interesse naquela época, mas a IA, ela tá aí desde 1940, 1950. Ela veio evoluindo de lá para cá, teve alguns momentos de parada, né, João Paulo, que a gente fala. A gente fala que tem o momento do inverno da IA, né, que ela veio por algumas etapas, depois deu uma parada por um tempo, depois teve um outro momento, e em 2017, 2018, chegou deu uma mudança, vamos dizer assim, virou a chave, né, que foi com o estudo do Google, né, um paper que teve, onde eles lançaram uma nova tecnologia, um algoritmo de transformer, né, que mudou a IA de como ela trabalhava e como ela passou a trabalhar a partir daquele momento, né. E essa mudança de chave despertou os olhares em um monte de gente. E aí, a partir daquele ponto que surgiu um momento do boom da IA, que veio com a OpenAI, depois com o ChatGPT, né? Em 2022, mais ou menos, ali, 2023. E ali, em 2020, eu percebi isso. E eu falei assim, eu preciso agora entrar de cara e estudar, né? E de lá para cá, eu fiz uma especialização em desenvolvimento, full stack, depois eu fiz uma outra especialização em inteligência artificial. Eu não considero que eu sou especialista, cara, porque tem muita gente que fala que é especialista. E eu acho que para você ser um especialista, cara, tem muitas vertentes, sabe? Então, assim, eu acho que eu ainda tenho muito a aprender, assim como todo mundo, é uma tecnologia nova, muda a todo momento. Cada dia você tem uma novidade, entendeu? Então é meio um pouquinho difícil de você falar assim, eu sou especialista nisso. Acho que ainda não, ainda tenho muito a aprender ainda, entendeu? E comparando com algo que o público conhece mais, tipo assim, uma medicina, onde a pessoa se estuda para formar especialista numa área, tipo um cardiologista, ele vai
ele não vai dar pitaco no cérebro. Sim, exatamente. Então seria mais ou menos nessa linha. Mais ou menos nessa linha. E eu acho que é um negócio que assim, eu acho que isso é válido para toda a área, mas a tecnologia ela tem mudado muito. Antigamente a gente falava que tinha uma mudança de tecnologia a cada... Antes era de 8 em 8 anos, depois de 4 em 4 anos, depois de 2 em 2. Isso veio caindo, cara. Hoje a gente costuma dizer que a cada semana sai uma novidade, uma tecnologia nova. Você tem que aprender aquilo, você tem que correr. E parece que toda vez tem uma sensação de que a gente tá ficando para trás, né? Fala, pô, como que eu vou alcançar isso agora? Exatamente. O ciclo de novidade encurtou muito, né, nesses últimos anos. A gente teve... O último boom, né, de mudanças foi quando inventaram ali, antes da IA, foi quando teve o surgimento dos smartphones, né? Então, colocou um computador na mão da galera. E aí teve o boom de tudo que você fazia, você tinha que fazer um aplicativo. Então, era disruptivo. Eu tenho uma padaria. O que é ser disruptivo na padaria? Faz o aplicativo da padaria. E tudo a gente chamava de mobile first, né? Que é tudo fazendo com o celular na mão. E agora é IA, né? Lógico que tem a hype, mas a IA veio para acontecer e ela está proporcionando mudanças muito bruscas e muito rápidas, né, nessa nova geração de tecnologia. Não, eu fico imaginando essa evolução como que ela pode ser no futuro. Então, da mesma forma que a gente não se via grudado. Eu, por exemplo, na época que a gente era adolescente, tinha aqueles 1100, né? A galera tinha, eu não curtia que vou ficar carregando esse tijolo no bolso pra quê? Não curtia de jeito nenhum o celular. Aí surgiu a Apple, fui lá, comprei um dos primeiros iPhone que surgiu, parecia feitiçaria, né? Parecia magia. Você chegava com os amigos, parecia os portugueses com espelho para índio, né? O povo ficava bobo de ver a tecnologia funcionando. A IA, eu creio que ela vai seguir o mesmo raciocínio, então a gente vai carregar a IA com a gente sem perceber e se não substituir o próprio aparelho de celular. Sim. Às vezes com algum gadget novo. Algum dispositivo, e tá caminhando para isso. Óculos com câmera. Eu e o João Paulo hoje a gente estava falando sobre isso. Acho que a mudança tá muito rápida e tá difícil de acompanhar, até pra gente que às vezes estuda, tá ali dentro, é complicado. E assim que você acostuma com uma nova tecnologia, você até falou agora a questão do telefone. Eu acredito que não muito distante, logo, assim, em breve, o telefone físico, como a gente tem costume hoje, vai acabar. Isso vai deixar de existir. Assim como a IA já tem um tempo que ela participa da nossa vida, mas antes desse boom já tinha, e você já tinha essas pequenas coisas que fazia, por exemplo, Netflix, Google, quando você faz uma busca no Google, uma simples busca por trás, cara, é uma IA, tem uma inteligência ali por trás que traz o resultado que você precisa, que analisa seu comportamento na internet. Então isso já está há um tempo entre a gente, só que ainda não tinha esse hype que está agora, entendeu? Lógico, essa nova tecnologia que veio, que deu essa virada de chave, que deu esse start, que foi o momento que a gente chegou ao ponto que você conversa com uma LLM hoje como se conversa com uma pessoa do outro lado. Então, a linguagem natural que você pode conversar hoje com a IA que deu essa virada de chave, sabe? A facilidade também. Isso, facilidade. Igual a mudança que teve, né? Quando começou, você tinha Google, KD, Yahoo, eram vários buscadores, né? E toda vez que você comprava um CDzinho lá, cada um instalava, já forçava a instalar o navegador, a página inicial padrão. Era uma forma, era o marketing que eles tinham de fazer eles crescerem, né? Mas exatamente, você falou da questão do CD que vinha com o navegador. Isso. Eu sou dessa época, não sou novo, né? Então, eu sou da época que você colocava um CD, eu lembro até hoje, o nome acho que era American Online, se eu não me engano. Sim, AOL. Isso, que você colocava a internet de escada, tinha que esperar meia-noite para conectar ali, porque era o custo, era barato, você não pagava por uma ligação para poder acessar a internet. E hoje, cara, a gente tá com ela aqui, cara, em relógio. Todo mundo entrava no Mirk. No Mirk. Nossa senhora. Só vai disparando aquelas... a nostalgia, Uberlândia, Mirk. MSN. MSN. Cara, tipo assim, foi o preço
foi o início de tudo, né? Uhum. Então, a gente vê toda essa mudança e lembrando disso, cara, é muito, muito gratificante. Tipo, poder ter participado. Aí fica aquela dúvida, não sei se eu nasci tarde demais ou cedo demais. Mas eu acho que a gente é privilegiado, porque a nossa geração, ela é a geração que sabia o que não era ter internet e agora está no ápice da internet dentro dela, né? Trabalhando com inteligência artificial e tudo mais. Então, assim, a gente entendia o que era receber a carta. Sim. Hoje em dia, não existe, se você quiser mandar uma carta, e você não vai ali na esquina colocar ela naquelas caixas de correio, não existe isso mais, né? A gente pegou essa fase, então é até meio nostálgico pensar nisso. Não, foi uma geração que fez essa transição, né? A geração dos nossos pais, por exemplo, hoje eles têm uma certa dificuldade com a tecnologia de alto desempenho, né? Porque era uma realidade completamente diferente, né? A gente já ali com 10 anos já começou a chegar o computador do milhão. O computador do milhão. O PC da Xuxa. O PC da Xuxa. Então, em 2017 ali, né, Vinícius? Isso. Convergiu para tudo acontecer isso. E assim, foi planejado? Será que foi? Não foi tão planejado. Foi assim, uma sorte onde a galera estava preparada. Sorte, entre aspas, né? Mas a galera estava muito preparada para desenvolver aquilo. E depois dali, tudo se transformou, né? Até chegar ali em 2023, né, com o GPT, que é ali onde colocou a interface para... Até então, a IA ficava no campo da imaginação, assim. Ou você tinha estudado na faculdade, né, e entendia ali como funcionava o algoritmo, ou você era da academia, estava numa universidade, e você fazia estudos para colocar a IA para funcionar, mas... E depois, ali com o GPT-3, colocou... você tem acesso agora através do chat, cara. Essa interface mudou o jogo. Então, o que era complicado de se acessar... Então, traduzir para a galera aí que não está entendendo muito bem. Antigamente, um dos primeiros sistemas operacionais era o DOS. Então, para você mexer num computador, você não tinha mouse, você não tinha... elementos visuais para você fazer, mas você tinha lá, você controlava uma empresa através dela, através de comandos. Então, o que aconteceu foi essa evolução. A inteligência artificial conseguiu se moldar, a gente conseguiu moldar a interface dela para que usuários, pessoas leigas, consigam utilizar ela. Então, tipo assim, por isso que hoje tem muita avó chorando aí, vendo... vídeo de gatinho. Com 5 dedos, 6 dedos, mas bem bonitinho. Bem bonitinho, bem fofinho. Mas assim, é interessante essa mudança de paradigma, né? A geração dos nossos pais, que não tinha nenhum contato, agora consegue conversar e o mais importante, com linguagem natural, né? Assim como os humanos conversar com o chat, né? Ou qualquer um deles. A gente fala de chat GPT porque é o mais pop, né? O que ficou mais na hype, mas tem várias outras, né? Mas consegue conversar ali com o chat GPT e ter respostas precisas, não técnicas. Isso é o mais importante. E sem ter que falar o português claro, né? Exatamente. Você pode pôr em embigo lá que ele vai entender. Ele vai entender. E é justamente por isso, porque ela aprende à medida que você vai usando. Então, esse é justamente um dos diferenciais que tem a IA hoje. Quando a gente fala em treinar uma IA, ela não vem preparada, de modo geral. Quando você vai treinar uma IA, por exemplo, vou tentar trazer isso de uma forma mais fácil de entender. Vamos pensar que você pega terabytes de informações da internet. Tem empresas especializadas hoje que tem robôs que ficam ali o tempo inteiro escaneando toda a internet, buscando informação e trazendo. E para você treinar uma IA, o ponto que você começa é justamente aí. Você pega todos esses dados que estão ali, informação bruta, joga para dentro dela, mas não quer dizer que ali ela já está pronta. Ali é só o começo. A partir dali você tem que começar a treinar ela. Tem os níveis que você vem treinando. Depois você vai transformar ela
Porque ela tem a informação e ela consegue te responder o que está ali. Mas nesse primeiro momento, ela se perde. Se você, dependendo de fazer uma pergunta, ela te responde uma coisa que não tem nada a ver, ela inventa, ela começa a alucinar. Sim. Tem as alucinações. E o que é alucinação, assim, para o pessoal entender? Nada mais é porque aí ela não sabe o que é real e o que não é real, ou o que é verdade e o que não é verdade. Ela consegue entender por aproximação. Através do treinamento que você fez com ela, que a gente chama... No momento que você treina ela, você faz vamos pensar assim, você converte o dado para a linguagem da máquina. Sim. Aí tem todo um processo. São várias etapas. Você primeiro converte aquele dado bruto em bytes, depois em bits, e vai vamos dizer assim, e vai fazendo uma transformação até chegar à parte de vetorização. E essa parte de vetorização é onde ela vai começar a te dar as respostas por aproximação. Então, por exemplo, ela sabe diferenciar um gato de um cachorro porque você treinou mostrando através de milhares de imagens o que é um gato, o que é um cachorro. Tá vendo? Vocês achavam que aqueles quadradinhos que vocês tinham que clicar para fazer os downloads, lembra que vocês faziam os downloads lá? Aqueles que não eram licenciados? Aí, tem certeza que você não é um robô? Clica aqui. Então, você estava treinando um robô. Exatamente. Eu lembro que teve uma época que pegava números de casa, né, para você completar lá, tipo, o número é 70, aí dá um 7 e o 0 tava borrado. Você ia lá e colocava, é 0. Então, aí ela começou a entender que quando tem aquele padrão, quer dizer 0. Exatamente. E aí você chega a um nível que está hoje, né? Então, assim, hoje... Então, fomos todos ratos de laboratório. Todos ratos de laboratórios, e eu acho que inclusive algo que eu acho interessante. Às vezes você vê algumas pessoas falarem que eu vou pegar seu texto aqui, tem ferramentas que vai me dizer que esse texto foi gerado por IA. Eu digo que não existe hoje uma ferramenta 100% que vai pegar aquele texto e falar assim, esse texto aqui foi escrito por IA, porque ela não tem condição de fazer isso justamente pela forma que ela foi treinada. Ela foi treinada com os mesmos dados que você às vezes escreveu ali. Mas entendeu? Quando a pessoa fala isso, é porque quando a IA gera um texto, ela deixa um rastro. Ela deixa o seu DNA. Então, tipo assim, eu já fiz o teste. Então, quando você gera um texto no GPT, ele gera um código. Então, dependendo... Vamos supor que o Google quer começar a bloquear pessoas que estão gerando conteúdo pela IA. Tipo assim, eu quero o conteúdo original. Se ela gerou por IA. Então, quando ela a IA ela gera esse código escondido no texto. Quando a pessoa dá o Ctrl+C, Ctrl+V, vai cair lá, o Google vai identificar e falar, cara, você não pode postar isso. Ou vai postar e não vai ter tanto resultado. Coloca no bloco de notas, depois copia de novo. Não, continua. Eu fiz o teste. Não, mas tem ferramentas que removem isso. Existe ferramenta para remover isso. Mas mesmo, só que aí a ferramenta que remove não vai deixar a dela. Então, aí que tá. Mesmo assim, tem existem várias pessoas que divergem, né? Justamente nisso. Porque uns falam que tem esse rastro, mas... se você for fazer uma análise a fundo mesmo ali por trás, a nível de código, não é que existe um rastro, não é bem um rastro. É a forma com que ela constrói o texto. Isso. Porque tem vezes que ela buga e você vê lá um monte de caractere que não precisava ter. Mas assim, aí entra aquele negócio. Cara, se eu pegar hoje, você pode fazer esse teste. Pega uma carta, se você conseguir ter o acesso lá a essa carta, por exemplo, vamos pensar, cara, de qualquer pessoa lá de 1930 e colocar para ela vai falar que foi escrito por IA. Isso. Foi por isso que as ferramentas oficiais que falavam que isso era possível, elas foram desativadas. Porque não tem como você provar, entende? Porque aquela informação já passou por ela. Aquele texto, se ele está documentado, ela foi treinada com tá. Então, tipo assim, você tá falando a escrita em si. Então, eu pedi pro ChatGPT escrever. Em vez de eu copiar e colar, eu vou lá e reescrevo com as minhas próprias mãos. Com as suas próprias Aí palavras. Realmente não tem nenhum código que vai me ligar àquele que foi gerado.
Não, mas então, se você pegar mas se você pegar o seu texto que você escreveu, vamos supor, você foi lá no seu bloco de notas lá, vamos pensar nem no Word, vamos pensar no bloco de notas que ele elimina boa parte dos rastros. E você foi lá e escreveu uma carta. Apunho qualquer mesmo. Coisa. Apunho. Escrever se você pôr para IA, colocar para ela analisar ali, ela vai te falar, porque tem partes daquele texto que passou no treinamento dela, então ela vai te falar que às vezes ela vai falar assim, 40%, 80% foi escrito por IA. Entendi. O teste eles fizeram um teste com textos reais. Tipo, vou pegar aqui o Monteiro Lobato, pegar o texto dele e falar isso aqui é de uma IA, ela fala que a maior parte sim. Porque foi treinada com aquilo. Mas na real não é o texto na íntegra. Não, sim. Então, por isso, essas ferramentas que falam, eu vou descobrir se você fez por IA ou não, sinto muito, não tem jeito. Tem níveis, né? Pro desespero dos professores. Não. Né? O desespero de quem está dando aula ali. Porque tem níveis. Porque, vamos supor, tem aquele cara que só vai pegar o que o GPT criou, copiar e colar. E vai gerar um PDF. E vai ter rastro daquele Ctrl-C, Ctrl-V. Confirma se aquilo que está lá realmente está correto. Porque ela também erra. E muito. Muito. Eu creio que hoje a funcionalidade mais confiante que tem é para análise de dados. Isso parece que chegou no auge, realmente a análise delas é bem precisa. Agora, a questão de criação, a gente ainda está um passo, mas esse um passo é muito difícil de se dar. Quando você fala criação a nível de vídeo, imagem... Não, de tudo. De tudo. Criação. Criar. Então fala, eu quero que você crie um texto romântico para mim. Então, tipo assim, ela não vai criar, ela vai pegar aproximações do que já tem e pôr. Onde eles querem chegar, né? Com a super inteligência artificial, que é um ponto que eu acho... Eu, pelo que eu tenho estudado até hoje, e o que eu tenho visto aí, e as coisas que eu vi no mundo da IA... E que eu mesmo faço, às vezes, que me surpreende, a gente vai ter esse momento. Pode... Eu espero estar vivo para ver. Eu também. E eu quero ver, mas assim, eu acho que é uma vertente... Eu e o João Paulo conversamos muito sobre isso. Ele é meio cético. Isso, né? Eu acho que, assim, do meu ponto de vista... a galera pode ficar tranquila aí que não vai ter Skynet. É impossível isso acontecer, porque... A não ser que se faça uma nova teoria. Porque a teoria atual da IA é uma teoria que a gente viu em 1950. Então, assim, a gente só melhorou materiais para fazer aqueles cálculos mais rápidos. E a inteligência artificial nada mais é do que um jogo entre perguntas que você entra, respostas que saem dela, baseado em probabilidades. Sim. Então, assim, qual a probabilidade dessa pergunta que você entrou, você fez para mim? Eu fez uma pergunta, eu analiso a probabilidade da mais correta, porque eu já estou treinado com isso. E eu te entrego a probabilidade da mais correta. Tanto é que, quando você fala para ela assim, quanto é 1 mais 1? O ser humano, ele aprendeu a fazer o cálculo do 1 mais 1, né? Tem uma unidade de uma coisa, 2 unidades, você está vendo aquilo visível, você escreve 2. Ela vai fazer uma probabilidade de resposta. Sim, então, assim, porque não é só 2 a resposta. Ela pode falar 3 em algum momento, ela pode ter o devaneio e falar 3. Não, mas entende? Por conta do modelo que ela foi... Sim, mais e também 99, pela profundidade da pergunta também. 1 mais 1 é 2 não, só. Mas aí você vai... Porque aí tem um contexto por trás. Então você vai filosofar em cima. Né? Eu entendo isso. Mesmo. Mas assim, pensando na conta mesmo, de fato, matemática, ela vai te falar, olha, tem 99,9% da resposta ser essa daqui. Isso. Entendeu? Mas, e aí, quando você começa a tornar a pergunta complexa, a probabilidade vai diminuindo, entende? E é sempre baseado no quê? No que ela já foi treinada, entende? Então, por isso, volto naquela questão, eu acho que nunca vai existir. O termo chama AGI, né? Que é a inteligência artificial geral, assim, que vai comparar com os humanos e até sobressair aos humanos e tudo mais.
Bom, eu acho que não vai rolar, cara, por conta da probabilidade. É um jogo de respostas. É um jogo de perguntas e respostas. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que isso aconteça. Eu falo que não com dor no coração, mas entende? Eu queria que acontecesse. Mas tipo assim, a computação quântica que está surgindo agora, ela vai romper uma barreira que a gente ainda não viu, que a gente ainda não tem noção. Então, mesmo a computação quântica, sabendo as limitações que na hora que a gente dominar essa tecnologia, a gente vai abrir um leque de opções da mesma forma que a gente abriu quando começou a vir as GPU. Sim. Então, antigamente, tipo assim, você comprava um computador e aí vai ter placa de vídeo. Os primeiros computadores, você nem placa de vídeo. Era só o PC lá e pronto. Você chegou a jogar Doom na época? Pois é. Mas, ó, eu falo isso, eu não sou hater de IA, não, tá? Não. E até o contrário, eu trabalho muito com IA e a gente tem empresa sobre isso. Então, não é muito sobre ser hater. É saber o potencial da IA. Mas é bom ter esse ponto de equilíbrio entre, por exemplo, como ele falou, a gente tem uma empresa de IA e, ao mesmo tempo, eu não sou tão cético quanto a ele em alguns pontos, mas ele é cético em algumas coisas. E você é do TI e ele não. Então, entendeu? Eu brinco assim que... Era para ser o contrário, né? A inteligência artificial, ela não é mágica, mas ela é surpreendente. Ela é maravilhosa. Mas não existe uma mágica. Da mesma forma que o espelho não era mágico. Mas eu digo assim, não é um negócio que ela vai criar uma consciência que vai... Cara, são contas matemáticas de probabilidade. Não tem como criar uma consciência, entende? Uhum. A não ser que você faça uma entrada de um pedido a ela. Então, ela por si só... eu acho que eu vou começar essa humanidade aqui, não sei se está rolando, sabe? Eu vou dar um fim. Não tem... Porque, assim, ela não... Qual que é o propósito? Não existe propósito. Ela por si só não tem propósito de nada. O propósito dela é fazer a... Ela não existe. Na verdade, ela não existe. Se você perguntar isso para ela hoje, ela vai te responder diferente. O propósito dela é responder... E eu vou te falar, até pegando esse gancho do que o João disse, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vê muito falar do termo rede neural. Sim. Né? Cara, é impressionante, é algo assim, fenomenal. Você vê aquilo e você começar a entender como aquilo funciona por trás. Aí o pessoal confunde, ela tem os neurônios igual ao do ser humano. Não, cara, ela apenas foi desenhado, vamos dizer assim, para ter um comportamento parecido. Né? Porque se você for analisar, o cérebro é uma máquina extremamente eficiente. Cara, um neurônio, vamos pensar assim, um neurônio é como se fosse um supercomputador e a gente tem bilhões. Né? Então, assim, quando a gente fala de uma rede neural, né, o que a gente chama de um neurônio... O diagrama ficou parecido com o neurônio, né? Aí dá a impressão que é mente humana mesmo, né? E às vezes até na forma de trabalhar, meio que, por exemplo, o neurônio é meio que, se você for pensar ali, meio trabalha também com eletricidade, né? Desliga, liga, mas não nesse ponto de interruptor, né? A gente fala isso. Mas, e na rede neural também é bem isso, é bem parecido com isso. Só que, às vezes, aí leva-se para outro caminho, né? Onde, vai dominar o mundo e tudo. Cara, eu acho que tudo depende da forma que você usa e da forma que você treina. Então, assim, quando a gente está falando a gente estava falando de treinar uma IA hoje que a gente está acostumado a usar, igual na internet, você abre lá o ChatGPT e vários outros que tem, DeepSeek, tem vários, né? Quando você está conversando ali na interface, você está conversando com uma IA generalista, que a gente fala. Sim. Então ela não é especialista em alguma coisa, né? E para ela ter alguns conhecimentos ou executar algumas funções por trás, você tem que dar poder a ela isso, através de ferramentas que ela vai utilizar. Por exemplo, uma IA, no geral, ela não sabe calcular. Ela não sabe, se você pedir para ela calcular 2 mais 2, é 4. Sim. Ou 1 mais 1 é 2. Ela, em si, ela só sabe fazer aquilo porque por trás, lá atrás, quando você programa, você dá ferramentas para ela, que a gente chama de tools, né? Código também. Isso.
E você dá a funcionalidade para ela poder calcular. Nada mais é que você dá uma calculadora para ela utilizar também. Então aí... E aí ela não faz a conta sozinha, ela vai lá na ela calculadora vai lá, e digita. é bem isso aí, É de isso forma mesmo. bem literal mesmo, assim, é bem isso. E eu acho que quando a gente está falando em IAs que se tornam especialistas em alguma coisa, e hoje, por exemplo, o que a gente faz, por exemplo, também, é pegar essa IA, que é generalista, e pegar ela e treinar ela para ela ser especialista em uma coisa. E aí que você começa a ver o poder da IA, entendeu? Você pode ver, por exemplo, que no ChatGPT hoje você consegue ter seus assistentes, especialistas, Sim. cada um no assunto. E se você treinar um assistente ali, para ele ser especialista em um assunto, ele vai ter um comportamento melhor do que se você for direto no ChatGPT lá para falar. Teve um episódio que a gente fez aqui com o Thiago Max e justamente ele tem muito conhecimento nessa parte. Ele faz os agentes de acordo com a demanda. Então ele cria um agente para criar uma publicação para o Instagram. Exato. Aí ele cria um agente para criar um prompt para aquele agente do Instagram ter um resultado mais eficiente. Mais eficiente. O próprio GPT por trás, ele tem uma gama de assistentes, né, vamos dizer assim, GPTs, né? de GPTs por trás que está auxiliando em cada tarefa. Por exemplo, quando você pede ele para fazer uma busca na internet, ele chama, vamos pensar, e é assim, mas eu vou tentar explicar mais ou menos como que é. Ele chama um outro agente especialista em fazer pesquisa na internet. Então ela vai lá, faz a pesquisa, ele pega o resultado e, é isso aqui. Aí o ChatGPT vem e fala, é isso daqui que você precisa. Ele fez essa atualização, né? Porque antigamente você tinha que ir no específico de internet para fazer a busca na internet. Para fazer a busca. Aí agora ele atualizou, você faz a pergunta para ele e ele aciona aquele agente que é responsável. Né? Isso. Ele simplesmente colocou um atendente antes. Exato. E aí naquele um orquestrador ponto, ali, né? Exatamente. E naquele ponto que a gente estava falando, eu acredito sim que a gente vai chegar. Não sei se, igual o pessoal fala aí, 2027 vai vir a superinteligência e vai vir a Skynet, né? Não nesse nível, mas eu acredito que até 2030 a gente vai ter umas mudanças não só para a área de inteligência artificial, mas para a área de saúde. Vai ver cura de muita doença que tem hoje e já está acontecendo, cara. Você vai ver evolução. Eu não acredito mais em cura pelo simples fato de que se você cura alguma coisa, a empresa farmacêutica perde muito dinheiro. Não, sim. Mas entra em outro vertente, né? Mas que vai ter a cura e vai ser possível. Agora, como eles vão... Aí você respondeu o que eu sempre falo pro João sobre a Skynet, que ele brinca, né? Porque vai depender de como você usa a arma que você tem. Sim. Que se você pegar uma inteligência artificial que ela tá lá num KCF-22, por exemplo, Exato. que ela tem que identificar um alvo, meu amigo, é uma arma. É uma arma. Agora, se você vai usar contra ou não, é a decisão do humano que está por trás. Ela não vai tomar a decisão sozinha de atirá-la. Então, para ela chegar nesse nível, ela foi treinada em um certo período, de alguma forma, e ela foi treinada para chegar a um ponto onde ela começa a perceber, eu imagino, não sei ainda, né, mas eu estou imaginando isso lá no futuro, né, que ela vai se sentir ameaçada, e já tem casos acontecendo agora. Recentes agora, que, se eu não me engano, foi o cara da Anthropic, da Cloud AI, um dos engenheiros dele ameaçou desligar ela, e ela simplesmente... eu não sei se foi exatamente, mas eu tenho quase certeza que ela simplesmente ameaçou ele com... Parece que ele tinha um caso de infidelidade. E ela falou que se ele fizesse isso, ela ia entregar ele. A inteligência artificial. A IA. A IA. Então, e teve outros casos também, nesse nível. Mas aí já é um pouco mais sinistro. Mas entende que o prompt dela já tem que estar preparado para fazer alguns coisa semelhante. De abordagem, isso. O que eu vejo, assim, eu acho que sobre esse assunto, né, de se tornar super inteligente e tudo mais, eu acho que é surpreendente a IA no momento, ela faz coisas, assim, espetaculares, principalmente de analisar dados Big Data, né, que são dados com volumes muito grandes. Isso é maravilhoso, porém,
ainda estamos numa fase que ela é, eu vou colocar entre aspas, mas ela é burra, entre aspas. Ela faz muita coisa, mas ela é considerada burra. Por quê? Ela ainda não consegue resolver coisas que um humano faz de forma um pouco triviais, assim. Por exemplo, são feitos testes. Vamos fazer um teste sobre PhDs. Um teste, vou colocar aqui uma prova com 100 perguntas e aí vamos ver qual que é o nível de acerto dessa IA nesse teste. Beleza. Se você pegar lá 10 PhDs e entregar essa prova para eles, os 10, na mesma prova, provavelmente eles vão gabaritar a prova. Fechou. A IA não consegue gabaritar. E aí você fala, não, mas eu estou entregando para a IA a cola e a prova. Sim. Ela tem que gabaritar. Entendeu? Só que você não está configurando o prompt dela. Não, só que ela ainda não foi treinada o suficiente para essa entrada de perguntas sair a resposta certa. Então, assim, a gente ainda está, né, com a IA, entre aspas, numa versão mais burra. Sim. É chato falar que ela é burra, né? Mas o termo que se fala é esse. É porque, tipo assim, se você coloca uma pergunta que ela tenha, tipo, duplo sentido, ou que ela tem alguns termos que induzem ao erro, ela não vai saber diferenciar, ela vai ler a pergunta. Exato. E responder a pergunta. Isso. É aquilo que a gente falou mais cedo, ela não sabe distinguir o que é real do que uma não prova é, simples ou que ela vai verdade errar. É certo, né? Uma prova simples que você vai errar, você vai entregar aqueles testes de habilidade, assim, lá tá, leia todas as questões e escreva seu nome. Uhum. Ela vai responder todas as questões, sendo que era só para preencher o nome. Eu brinco com o Vini, né, o seguinte, eu cito um exemplo sobre a AGI, aí eu vou falar aqui, você vai entender se isso vai acontecer. Pensa que o ano, eu não sei o ano certo, assim, mas o Ronaldinho Gaúcho jogava pelo Flamengo ou Atlético. Ele tava jogando. Beleza, ele tava lá, vai bater uma falta, certo? E daquela data para antes ali, né? Para trás, se você falasse assim, fazer o recorte dele batendo a falta. Cara, agora eu tô pecando aqui, eu sabia que era Flamengo ou Atlético, mas acho que é Atlético. Eu acho que é o Atlético. O ano eu não vou saber. Mas se você fizer um recorte daquele momento, se você voltou no passado, fala assim, esse aqui é o recorte, e falar assim, o Ronaldinho Gaúcho vai bater essa falta aqui, me fala onde ele vai chutar, pergunta para a IA onde ela vai chutar. Ela vai olhar no conhecimento anterior ali e falar assim, ele tem probabilidade de bater no canto de K, Y, Z, e vai mapear inteiro, certo? Beleza. O que o Ronaldinho Gaúcho fez? Fora da caixa. Chutou por baixo, cara. Ela não tem probabilidade de acertar, porque aquilo não era um padrão de nenhuma falta. Então, naquele momento, no meu entendimento sobre a IA, ela ia errar. Você tá pegando uma comparação, tipo assim... É a criatividade do humano. É o bruxo, não. Nem o humano tem essa criatividade. Ali você tá falando de bruxaria. Você tá falando de Big Bang. Como que surgiu o Big Bang? Você tá falando de bruxaria ali. Então, mas olha só. Dali pra frente, ela iria acertar as probabilidades, porque ela já entendeu que o Ronaldinho Gaúcho, ele pode bater por cima, pelos lados e também agora por baixo, quando a barreira pular. Então ou pode não bater também. Ela vai treinar aquilo, entende? Isso, mas tipo assim, se tratando do Ronaldinho Gaúcho, ele pode fazer outras coisas que a gente ainda não visualizou. Então, tipo assim, realmente, esse lado aí, assim, ela não vai... Mas ela vai te dar... É o que os técnicos usam para treinar o goleiro. Sim. Cara, esse cara aí costuma chutar muito pro lado direito. Cara, inclusive a IA hoje é usado para treinar os grandes atletas aí para todo lado. Tem IA hoje especialista, por exemplo, para ficar analisando os caras jogando tênis e ver se aquele ângulo, aquele movimento que ele fez, a curvatura do braço, a forma que ele movimentou. Punha raquete, tudo. E aquilo ali tudo analisado em tempo real e vai ajustando, Cara, é fenomenal você começar a perceber o quanto a IA pode aumentar a produtividade do ser humano.
entendeu? E às vezes as pessoas olham de forma diferente. A gente costuma dizer que tem muito... O pessoal fala, a IA vai tomar um emprego, muita gente vai perder o emprego. E eu costumo dizer que sim, vai acontecer. E é natural. Assim como aconteceu no passado, se você for na Revolução Industrial, isso. quando veio a internet. Ele fez isso no Flamengo, eu vi aqui, eu fiquei inconformado. Mas ele fez isso no Flamengo e eu acho que ele fez isso também no... Cara, ele fez isso nos dois times. Ele, no Flamengo foi a primeira vez, depois no Atlético ele fez a mesma coisa. E a mesma coisa que o goleiro defender a bola com os pés, dando um salto pra frente. Quem que era o Canija? Iguita. A probabilidade de ele fazer aquilo, nenhuma ia acertar. Não tem como. Então, tipo assim, a mesma coisa fazer uma obra de arte, mas para análise de dados, cara. Sim. Perfeito. Perfeito. Tá usando. E ajuda muito. E igual eu disse, aumenta a produtividade, cara. Porque se você trouxer... Vamos pensar assim, eu como desenvolvedor hoje. E eu como desenvolvedor em 2020, cara, é um outro nível. Performance a performance é outra. Antes, vamos dizer assim, né? O desenvolvedor normal aí, né? Que se tinha antes. Vou desenvolver um site 30 dias, 40 dias. Hoje você faz em um dia. Dependendo do site, você faz em 2, 3 dias. Isso como um copilot ali, né? Agora teve algumas evoluções, assim, em código, né? A IA, ela é espetacular. Isso aí é onde mais se pode confiar, vamos dizer assim, na IA. E é tão espetacular que agora tem as chamadas... quem ainda desenvolvimento odeia, né? Mas é o Vibe Code, né? Que o pessoal chama, que tem um muito famoso chamado Lovable e também o Manus, que é um agente que também consegue fazer, né? Que faz páginas, sites, Sim. aplicações, simplesmente fazendo prompt, escrevendo. Cara, isso eu empreendo há 13 anos. Se você há 13 anos falasse que ia acontecer isso pra mim, eu falaria, cara, eu não sei o que você tem na cabeça, porque isso é impossível. Aí você faz o corte de 13 anos, uma pessoa que não sabe o que é código, ela escreve e ela faz a página, sei lá, do lanchonete dela. Lá. Eu tenho uma lanchonete, quero fazer uma página de um site. Cara, ela vai escrever, eu quero que tem isso. Faz o site para você. Por isso que eu te falo que vai acontecer, vai acontecer. E nesse termo só falta a pessoa ter o conhecimento de pôr ele no ar, gerenciar. Aí é a dor de cabeça. Quando a gente brinca, né, fala assim que que eu até estava comentando, que vai perder o emprego, realmente vai tomar o emprego de muita gente, mas não é a IA que vai tirar o emprego das pessoas. Isso é um negócio que eu e o João fala muito isso, porque a nossa empresa vende soluções de IA. Então, assim, é meio contraditório a gente falar isso, mas é porque, assim, quem vai tirar o emprego da pessoa é aquele profissional que está preparado e para trabalhar com a IA do lado dele, vai tirar daquele que não está. Isso mesmo. Entendeu? Então, não é a IA que vai ali substituir. Não, por que você prefere pagar 10 funcionários para escrever um código ou um funcionário que consegue fazer os trabalhos de 13, 15? Exatamente. Porque sabe utilizar a ferramenta. Vamos pensar, hoje você tem um especialista que é muito bom, um exemplo, na área comercial. Aí você fala para ele, não, eu vou colocar uma IA aqui que vai fazer o que você faz. Em vez de você ficar entrando em contato, ligando, fazer tudo o que você faz, ela vai fazer para você, mas eu vou perder meu emprego. Não, cara. Aprende a lidar com ela e você vai virar o gestor da IA. Isso. E é o que está acontecendo hoje. Tem demanda de empresas hoje que estão contratando e pagando muito bem gestor de IA. Que nada mais cara, o cara, lógico, aí ele tem que aprender a mexer com a IA, mas ele tem que ter aquele conhecimento para poder treinar ela para fazer o que ela precisa fazer, para aquela função que ela vai estar específica. E isso daí sem sombra de dúvidas, vai acontecer a curto prazo. Profissionais que fazem serviços repetitivos e que têm um determinado padrão naquele trabalho que ela executa, a IA vai executar. Mas precisa. E agora,
vai abrir um leque gigante para aqueles profissionais que conseguem ser analistas, certo? E tem um nível de criticidade sobre o trabalho que ela está desempenhando. Então, agora vai entrar em cena e vai ser cada vez mais valorizado o profissional que tem criatividade, que sabe pensar fora da caixa. Aquele profissional que só está ali batendo teclado, fazendo coisas operacionais e nem sabe por que está fazendo aquilo ali, os dias estão contados. Exatamente. E a grande sacada disso, eu acho que quem sai muito bem com a IA hoje em dia, vamos dizer assim, né, falando de pessoas que usam a IA normal no dia a dia, quando a gente está usando ali na internet, ali, um ChatGPT, qualquer outra IA que tem, a gente costuma dizer que a gente está usando só a pontinha do iceberg ali, é só um pedacinho. Claro. Por trás ali tem muito mais coisa, mas quando você está usando ali, a pessoa que se destaca muito é a pessoa que sabe escrever ou comunicar bem. É por isso que se gerou uma nova profissão, que é o engenheiro de prompt. Porque para você comunicar bem e ter um resultado bom da IA... Eu acho que nem isso. Você precisa ter um prompt bom. Mas eu acho que nem isso. Eu acho que a pessoa pensar fora da caixa... Sim. Consegue superar isso. Mas às vezes a pessoa pensa fora da caixa, mas não sabe passar isso para IA. Mas aí que tá. Eu tava justamente com essa dor. Aí eu perguntei pra IA. Sim, ela escreve. Eu tô com dificuldade. Pra mim. Não faz o prompt. Por exemplo, quando eu fui fazer o agente lá da empresa, o que eu tô testando hoje, eu não tava conseguindo acertar o ponto dela. Uhum. Aí eu perguntei, eu tô tentando fazer isso e isso com você e não tá dando certo. Por quê? Aí ela me explicou o porquê. Aí eu falei, tá, eu não sei fazer isso que você tá me pedindo, você me ensina? Ensino. Aí ela falou, no final do que ela me ensinou, ela perguntou, se você quiser também eu posso fazer. Eu falei, mas então faz aí. Mas o problema é que às vezes a pessoa senta na frente não sabe falar. E aí ela chega ali e fala assim, eu quero um sistema, vamos pensar assim, eu quero um aplicativo que vai cadastrar pessoas. Tá, mas que tipo de aplicativo? Quais são as funcionalidades que ele vai ter? Que tipo de pessoa? Como? Quais são os dados que você vai precisar no cadastro? Onde você pretende armazenar isso? São instruções básicas que você precisa dar para ela ter pelo menos uma direção por onde começar a fazer. Entendeu? Sim. A gente fala muito em prompt aqui, né? E às vezes o pessoal não entende muito bem o que é simplesmente isso. O texto que entra dentro ali do ChatGPT. Hoje, Vini e Max, eu tenho uma interação que não é mais por conversa, né? Eu gosto não é mais escrevendo, eu gosto de falar com ela. Então, assim, eu ligo tô ali trabalhando no computador, eu ligo o microfone e começo a falar, conversando, ela vai entendendo. Aí, sabe aquela dificuldade do prompt que a gente está falando aqui, que é a entrada dos dados? Na conversa, você começou a resolver o problema. E aí ela vai te dando, então vamos fazer por esse caminho? Não, mas esse daí não. Esquece esse caminho, eu quero chegar nisso daqui. Não, então é isso. Aí ela vai afinando o prompt e faz o comando, entende? Então, assim, a forma ali, a interface, ou seja, a forma com que eu falo com a IA, no meu caso eu uso muito o GPT, através da fala, né? Então, cara, isso rompe uma barreira muito grande, assim, tem muita gente que tem a habilidade de pedir conversando e tem pouca habilidade de pôr isso no papel escrevendo. Acabou, você consegue, aí se for ao contrário, se você é uma pessoa boa para escrita, você escreve. Se você for uma pessoa boa na conversa, você fala. E tem se você quiser colocar arquivos, você coloca. Cara, tá tudo pronto. O João falou da voz, que é algo que eu também uso muito hoje. E, cara, a gente que começa a gente que é curioso, vamos dizer assim, né? Você começa a tentar novas formas. Além da questão do texto, acho que tem um outro ponto também que nem todas as IAs têm isso hoje, mas, por exemplo, o ChatGPT tem, que é a parte de você utilizar ela com vídeo. Ou seja, ela interage com você e ela interage dentro do mesmo ambiente vendo o que você está vendo. Isso muda completamente
eu vou te dar essa um eu exemplo. ainda não testei assim. ainda. Eu tenho medo dessa. É muito bom. Eu não acredito no Skynet, mas eu tenho medo dela. Porque Você tem medo? eu não sinto muito bem ficar filmando onde eu estou, sabe? Para você ter uma ideia, Mas é impressionante. Lá em casa eu faço muito isso, às vezes. Eu abro o meu celular ali, abro a câmera e vou começando a conversar com ela. E às vezes, cara, eu pego o celular ali e mostro pra ela, falo, não, tô tentando, eu quero isso aqui, que às vezes eu desenho, a gente que vai programar, a gente tem esse costume, né, de desenhar todo um processo primeiro. E um dia aconteceu um negócio muito interessante. Eu tava lá com ela assim, e eu tenho um Shih Tzu, né, um cachorrinho, né, e ele, cara, e assim, sempre que ele vê que eu tô no computador conversando com alguém, ele vem, sobe na minha mesa e fica ali do lado. E ele senta, ele não mexe, não faz nada, mas ele fica ali do lado. E nesse momento, ele passou pelo vídeo e ela viu. Cara, ela simplesmente estava conversando comigo um negócio, ela virou e falou assim, olha que legal, tem um cachorrinho aí, né? Aí isso. Aí ela falou assim, e ele é da raça Shih Tzu, né? Eu falei, E ele foi falando as características dele no meio da conversa, assim. Então, assim, isso muda totalmente. Daqui a pouquinho vai ter IA com TDAH. Perdeu o foco. Não, vamos aqui, vamos conversar aqui. Não perde foco, não. Eu quero resolver um problema. Larga meu Shih Tzu pra lá. Aí, tá vendo? Você que é psicólogo, já pode começar a estudar psicologia pra IA, tá? Tratar TDAH e IA. Chegou o ponto dela perguntar o nome do cachorro. Sério? Exatamente. E eu falei pra ela, aí ela, que legal, não sei o quê. Mano, cara, aí é assustador, porque teve algumas reportagens de pessoas, de adolescentes que tiraram a própria vida por conta de um chat, cara. Uhum. Isso aí é sinistro. Agora, tipo assim, eles estavam fazendo algumas barreiras para ela não ficar assim tão amigável, né? O pessoal tá tratando a IA como terapeuta, mas até a OpenAI alerta para isso, sabe? Para o perigo que as gerações as gerações, principalmente as mais novas, estão lidando com as IAs como se fosse um confidente ou um terapeuta. E passa longe de ser, mas muito longe de ser. Né? Nada vai substituir ali o terapeuta, o psicólogo, até mesmo uma conversa com os pais, uma conversa com o familiar, nada vai substituir. Com um amigo mesmo, né? Às vezes uma conversa, você precisa... É diferente. E por isso, e quando entra nesses assuntos, eu sempre gosto de lembrar, a IA ela faz um jogo de probabilidade de resposta. Então, se você respondeu o que você quer ouvir. Você fala alguma coisa para ela vai responder uma probabilidade mais assertiva daquilo que você falou. Então, ela não é o terapeuta. O terapeuta vai entender o que você está passando, seu contexto, a cultura, um monte de outros fatores que a IA... Vai ver como você está agindo, isso. Como suas expressões. Até mesmo tem perigo, né? Você tem tecnologias hoje para isso, né? Mas que é diferente. Ela analisar, por exemplo, por uma análise da face, né? Por exemplo, do rosto ali. Ela fazer uma análise de acordo com algumas expressões que você tem e aquilo ela foi treinada para saber que a pessoa está um pouco triste ou ela está chateada. E você tem robôs hoje, por exemplo, inclusive eu vi uma simulação que mostrou, né? Tem até um vídeo sobre isso. O cara tem um robô, aquele da Tesla lá, e chamou ele pra brincar de pedra, papel, tesoura. Ela sabia como que era. Só que o que ela fez? Ela falou pra ele que não sabia, pediu pra ele explicar como que era, só que enquanto ele estava explicando, ela estava analisando como que ele se comportava em cada um dos movimentos. E depois ela ganhou em todas. Entendeu? Então, assim... Tá vendo? Chama pra guerra. São essas partes que diferenciam um pouquinho, que aí é o que falo, que tem um toquezinho ali. Tudo bem que ela tem um treinamento, mas ela também teve o treinamento para ser esperta ao ponto de entender que você pode analisar a pessoa e aí ali você entender como que ela vai se comportar e às vezes prever um pouquinho ali à frente. Tipo assim, voltando àquela papo lá do Skynet, eu acho que Skynet nada mais é do que um prompt que deram pra ela. Um prompt perfeito, né? Criou um prompt perfeito. Só deu a ela a motivação. Sim. Entendeu? Escreveu o prompt lá e falou assim, agora você vai ter vontade de matar o humano. Acabou.
É o que eu falei, né? É a forma... ela não precisou ter vontade. Você deu a vontade para ela. Você tem que saber como que você vai instruir ela, né? Treinar. Sim. Então, voltando um pouquinho lá a carreira de vocês. A gente foi longe, né? Foi, ixi. O bom é isso. Você começou a empreender há 13 anos atrás. Você montou a Web Rota. A Web Rota, e a Web Rota é interessante que o Max fez parte do início da Web Rota, né, Max? A primeira a primeira, né? A primeira e única, porque todas as vezes que a gente fala assim, não, agora a gente vai fazer um rebrand, a gente ora e fala, nossa, essa marca é tão legal, cara, não vou fazer rebrand, não. E aí a gente está com ela até hoje. É uma Fleet Tech. Uma Fleet Tech nada mais de uma empresa de tecnologia que faz softwares para frota. Então a gente tem software de rastreamento, software de gestão de logística, né, que vai ali faz a parte de roteirização, checklist virtual, digital, coisas destinadas a frotas, né, softwares destinados à frota. Então essa empresa já tem há 13 anos, né? O melhor é tipo assim, você começou a empreender, mas você começou a empreender como? Você ganhou alguma coisa? Você teve um start para empreender? Você ganhou? Falou assim, não, eu vou abrir isso aqui porque eu comecei a trabalhar nessa empresa aqui e eu quero ser... Não, assim, eu queria empreender. Primeiro, eu decidi que a área que eu estava já não me satisfazia mais, né? Então, estava ali como coordenador numa empresa de gestão ambiental. Falei, cara, é legal, gostei, mas eu não quero passar minha vida, né, nessa área. E aí eu comecei a procurar. Mas, de novo, eu tinha falado lá atrás que eu era perdido, eu também, na hora que eu fui procurar onde empreender, eu estava perdido também. É normal isso. E a gente erra muito com isso. Erra muito. E nessa fase de busca, eu fiz vários e vários modelos de negócio, testando modelos de negócio, e quebrei várias empresas virtualmente, no papel. Então, tipo, fazia uma análise de nossa, isso daqui não dá por conta disso. Isso daqui não dá porque eu não tenho capacidade de conhecimento disso. Isso daqui não dá porque realmente não dá dinheiro, não dá retorno financeiro. Então, na verdade, você não foi a primeira empresa. Você montou várias outras, simuladas, estruturou várias outras no papel para ver se validava. Validava, isso. Mas isso aí com outras pessoas ou você sozinho? Sozinho. Aí fui fazendo, entendendo ali como que funcionava. No geral eram negócios físicos, assim, né? Coisas já tradicionais e físicos, né? E aí, cara, lá em 2000, era 12 para 13, começou a ter um burburinho sobre startups. E eu falei, cara, o que é isso? Até então a gente não tinha muito conhecimento, né? Era tudo mato, cara. Não falava muito, não tinha material sobre startup, nada. E aí eu fui entender o que era uma startup e eu apaixonei no modelo de negócio. Aí eu falei, cara, que modelo interessante e tal. Que é um negócio, no geral, empresas de tecnologia que tem escala em um alto faturamento e tem uma recorrência de faturamento. Ou seja, são os softwares que a gente usa no dia a dia. Hoje é mais fácil falar isso, por exemplo, Netflix, entende? Sim. Então, assim, mas antigamente, em 2012, não existia isso. Até os softwares que a gente comprava, era assim, eu vou te vender a licença, por exemplo, do Word. Era uma licença anual ou vitalícia. Você comprava e depois só quando saía outra atualização. Isso. Mas o que eu estava buscando, que o modelo falava como é que era um modelo de assinatura. E isso eu falei, nossa, modelo de assinatura, isso daí é um negócio muito interessante. Aí comecei a ver qual problema eu poderia resolver, só que tinha que encaixar nesse modelo de startup. E aí eu fiz um monte de novo, foi pro papel. De papel e tal. Só que aí eu já tinha conversado com o Denis, que é amigo de faculdade, e mostrei o modelo para ele. Falei assim, cara, olha que legal esse negócio aqui, startup, que negócio, né? Google, né? E tava naquela
aquele hype e tal, as empresas divertidas e tal, aquele negócio todo. Aí, pô, legal isso daí e tal, ó, se a gente ir para esse caminho aqui, a gente vai ter uma empresa dessa forma. O que você acha? Ele estava trabalhando numa empresa, eu falei assim, cara, top, vamos, né? E aí a gente começou a trabalhar nisso. E o Denis, ele tem a veia de... Comercial. E aí, o que aconteceu? Naquela época, não existia iFood, entende? E aí a gente queria resolver um problema que era... toda vez que a gente ia buscar aonde sair, a gente não sabia onde sair, aonde comer, não sabia de nada. Eu falei assim, cara, mas tem que ter alguma coisa naquela... E já tinha lançado o celular, os smartphones, né? Os smartphones já tinha. Já tinha. O que tinha era uma pesquisa no Google ali. Isso, mas Google, o smartphone estava na época, não sei se você lembra, S3... Era S3, ele era bom. E acho que nessa época aí, o iPhone ainda era melhor que Samsung disparado. Mas era extremamente caro. Era tecnologia de ponta. E o Samsung era horroroso, aquele negócio. Hoje em dia inverteu os papéis, só tem preço. Eu lembro que eu tinha um Mini, né? Eu tinha um Samsung Mini. Era assim, um pequenininho e tal. Só que, cara, eu navegava na internet e tudo mais. E tava lançando os aplicativos, né? E aí a gente falava, cara, por que a gente não tem isso no celular? A gente tá com o celular aqui, a gente tem que buscar os restaurantes e tal. Eu falei, não, legal. E a gente foi apresentar isso, eu conhecia alguns amigos de infância, e aí, tomando uma cerveja com um amigo meu, eu falei assim, cara, eu tô precisando de um desenvolvedor, assim assado. Aí eu falei assim, tem um amigo meu aqui. Aí eu até conhecia ele, eu falei assim, o Mauro, verdade. Aí a gente foi tomar uma cerveja junto, falei, Mauro... Na verdade, o Denis não conhecia ele, eu chamei o Mauro, fui conversar com o Denis, né? A gente marcou um almoço. Aí a gente falou, ó, Mauro, a gente tem um projeto assim, ó, tal, e a gente quer montar um negócio. O Mauro falou, cara, legal. Na verdade, ele falou assim, cara, isso não dá certo, não. Ninguém nunca fez. Mas eu tenho um negócio aqui assim assado, que era a parte do rastreamento. A gente falou, deixa eu ver como é que é isso daí, né? Aí a gente ficou uma semana pesquisando sobre o assunto. Nunca tinha visto esse produto na minha vida, cara. Mas o modelo encaixava, cara, e tinha demanda, e resolvia um problema, e assim, encaixava tudo nas premissas. A gente falou, cara, o Denis, esse negócio aqui eu acho que dá certo, cara. E aí, bora. A gente fez outra reunião com o Mauro, assim, Mauro, vamos nesse produto aqui? Não, o Mauro, beleza, fechou. Aí a gente nós três montamos a Web Rota, que está há 13 anos, né? Aí o Mauro, o interessante é que a gente completou ali a parte técnica, a parte comercial e a parte de administração da empresa, que são os 3 sócios. E aí a gente montou a Web Rota. Você lembra que eu te falei que não existia iFood? Uhum. Então, um ano depois ali, os iFood começou a bombar e a gente olhava assim, cara, era aquela... Alguém escutou a ideia lá. Era aquela mesma ideia. Ia nascer com outro nome. E a gente usou o Mauro até hoje, falou assim, não, mas você falou que não dava certo. Tá? Mas assim, a gente... lógico que é uma brincadeira que... a ideia, cara, não vale nada, entende? Assim, o que vale é a execução. Isso. Cara, a gente não executaria o que o iFood faz. Então, assim, a gente ficou brincando, a gente perdeu o iFood. Não perdeu o iFood. Cara, não ia rolar um iFood do nível que o iFood tem hoje e tudo mais. Poderia ser uma empresa e tudo mais. Talvez também vocês iam esbarrar. Vocês iam esbarrar com pessoas que conseguiriam alavancar do mesmo jeito. Mas em uma empresa, a mão na massa é o que importa. Sim. A ideia não vale R$1. Isso que a gente acredita. A ideia pode ser o mais linda possível. Se você não executar, ela não tem valor nenhum. Isso. Aí depois da Web Rota, aí em paralelo a gente empreendeu com a Grider, que é uma empresa de automação também, e o Max também fez a logo dela. E aí ela já é uma empresa de automação industrial, né? Já fizemos vários trabalhos interessantes. Ela ainda continua, eu saí dessa, mas a galera continua lá bombando com ela, tudo é amigo meu ainda, né? A gente ainda tem sócios compartilhados nela, e é muito bom ver ela no estado que ela está.
E depois disso, aí beleza, né? Já foram 2 empresas, né? E aí eu falei, cara, não tô fazendo nada, né? Vamos empreender de novo, né? Só que assim, não que eu tenha saído das empresas, elas ainda continuam, né? Eu trabalho nelas ainda. Só que, cara, começou a se falar em IA, inteligência artificial e tudo mais. E aí eu venho estudando esse negócio, já há algum tempo. A gente já testou algumas coisas junto lá. O Max ia lá na Web Rota, eu falava, Max, cara, tem umas automações. Eu gostava muito dos orquestradores, né, de processo. Eu falei, cara, esse negócio é sensacional, porque lá na Web Rota, como eu trabalho, eu sou diretor da parte operacional, então eu sei os gargalos que esses softwares, né, conseguem solucionar. E eu vi aquilo e falei, cara, isso não é um problema meu, é um problema de todas as empresas, né? Automação de processo. Então, aí eu falava, Max, vamos estudar sobre isso. Aí eu ficava mandando para o Max as automações funcionando, as IAs nas automações. E a gente, cara, esse negócio é muito louco, cara, é muito impressionante. Por ser no-code também, tanto que... Vendo low-code, vendo no-code. No-code, low-code, vibe-code. Vibe-code. E a gente, cara, esse negócio tá muito interessante, né? E aí, eu vendo tudo aquilo, eu falei, cara, eu vou empreender agora. Existe uma dor de mercado que é a que eu estou sentindo no momento, o Max está sentindo no momento, eu vi uma galera sentindo no momento. Eu falei, cara, a gente precisa resolver esse problema aqui, que é a parte do desenvolvimento dos agentes de IA. Então, assim, o empresário, cara, ele não pode perder tempo com o desenvolvimento de ferramenta, entende? Ele está ali no dia a dia do negócio dele, ele tem que focar no produto dele e entender como que isso aqui escala. Esse é o papel do empresário. As ferramentas, ele não tem que virar um especialista em produzir uma ferramenta, por exemplo, tem o CRM, que é uma ferramenta de gestão de vendas, ele não tem que parar e fazer o código do CRM, ele tem que alugar ou comprar a licença e usar ele. É uma ferramenta para usar. É da mesma forma que um fazendeiro tem que construir seu trator. Isso, não tem como, não tem necessidade disso. Cada um tá focado no que melhor desempenha. E aí, as IAs, o que eu vejo muito no mercado atual é muita gente vendendo cursos, treinamento sobre como o empresário monta esse business esse agente, que na verdade é um business. Cara, para o empresário começar a brincar, ele vai levar 6 meses de aprendizado. E eu vou te falar um negócio, vai ficar ruim. Vai. E tem muita gente que compra. Eu te falo porque eu participo de muitos, assim, desde quando eu comecei a estudar, cara, acho que todo mundo que está estudando busca a ter conteúdo de qualidade. E é difícil ter conteúdo de qualidade hoje. E você vê muita gente vendendo aí nos cursos hoje, vou fazer uma imersão, você vai sair de lá com uma automação pronta e funcionando. Só que não é assim que funcionam as coisas por trás. Porque vai sair aquela automação que você fez lá junto com ele, agora pro seu negócio... E às vezes nem assim sai, porque o que acontece é o seguinte, igual o João falou, o empresário ele não tem tempo de estar ali para poder estudar, entender como é que funciona, como que ele vai fazer uma integração com uma API, como que ele vai fazer uma integração. Só quem já tentou sabe tanto que é sofrido. Ou N outras formas que se precisa fazer para poder dar a funcionalidade para aquele agente. Aí o cara entra, compra lá, sai felizinho, amanhã eu vou para funcionar. Muita gente procura a gente hoje, falando, eu comprei, mas eu não sei como é que eu coloco para funcionar, não tá dando certo, eu tenho 3 meses que eu tô tentando. Esses dias teve um amigo meu que me procurou. Nos que tenta e acaba perdendo o WhatsApp da empresa. Bloqueia o número. Tem vários outros problemas por trás. Então, não, mas só de você falar esse problema, cara. Beleza, vai lá, você comprou o curso, vai lá e implementa. Aí o cara vai implementar, já faz o quê? De cara vai com o WhatsApp da empresa. Isso. Já bloqueou. E quando funciona se parar, às vezes ele não vai saber como resolver. E se bloquear, qualquer número ou conta na meta, acabou. Você não consegue fazer. E isso eu estou falando com experiência própria, que a gente fazendo testes e bloqueia.
e você não consegue destravar mais. E o profissional, o empresário, que tem essa pretensão, né, de criar com a sua ferramenta própria, ele mesmo indo lá e fazendo o curso que estão vendendo para ele, eu queria só deixar um recado, é só dor e sofrimento, Exato. Nada mais que isso. Noite sem dormir. Eu acho que eles fazem contrato com farmácia para vender dor de cabeça. Aí, assim, aí já pegando esse gancho aí, né, do problema e das dores que que eu queria, que eu via, né, nas nossas conversas e tudo mais, eu falei, cara, isso daí é uma dor muito grande, e começou a ter umas palestras em Uberlândia. E eu falei, cara, eu vou montar algo para resolver essa dor. E aí eu pensei onde eu vou para me fazer conexão com gente, né, cara? Eu preciso de gente que também tá nessa pegada, nessa e mesma tem um vibe, e só que eu preciso de gente técnica, né? Sim. A parte de business, eu já tô há anos fazendo e tal, mas eu preciso de gente... Eu também tentei. Ô, Coró, seu viado. E aí eu fui no evento, numa palestra que era dedicada a IA. E aí, conversando com a galera, né, conheço um pessoal de Uberlândia que faz parte de uma comunidade que chama UberHub, que é muito, muito, muito interessante, que eles que organizaram junto com a Ciub, né, que também é uma parceira muito forte aqui. E sentado lá no saguão, cara, eu olhei assim e falei, cara, eu conheço aquele cara ali, né? Aí Aquele cara ali era o Vinícius. Era o Vinícius. E eu já tinha também olhado e falei assim, eu também conheço ele, mas... Eu preciso confirmar. Aí eu falei, cara, você não... o Vinícius, cara, ele trabalhava numa empresa que ele prestou serviço para a Web Rota em 2018. Eu fui lá para fechar negócio. Lembra, lá no começo eu disse que, apesar de eu ser do TI por muito tempo, teve um período da minha vida que eu estava numa empresa e, cara, eu precisava... Eu tenho muito isso, sabe, Max? Eu chego e eu não fico parado. Eu começo a ver problema, eu preciso resolver. E um dos problemas que tinha lá nessa empresa era cliente. Eu preciso trazer cliente. Eu entrei para tomar conta da equipe de tecnologia. Mas, cara, a empresa tinha pouco cliente e a gente ficava parado. Eu falava, eu preciso trazer cliente. Eu conhecia muita gente na época. E aí eu comecei a só ligar para os conhecidos. E aí começou a virar negócio. Aí o Rodrigo, que é o dono da empresa na época, ainda é hoje, foi e me passou para o comercial. Falou, não, você vai para o comercial. E aí eu fui batendo, né, naquele negócio, né, de porta em porta, bati na Web Rota. E aí a gente comprou a solução dele, né, era uma solução top, cara, resolveu o nosso BO e tal. E aí, mas aí o Vinícius saiu, se não me engano, saiu, né? Isso foi em 2013, ainda fiquei 8 anos nessa empresa. 2013 não, 2018, na verdade, 2018. Mas eu comecei lá, é isso. A gente continuou com a empresa, ele saiu, já não atendia mais, e aí eu não vi mais o Vinícius. E aí, beleza, fui ver. Ele era o comercial, então você tinha um contato com o Vinícius pelo comercial da empresa. Isso, porque como eu era o responsável pela implantação da operação, eu conversava direto com ele, então a gente teve um monte de reunião. Aí lá encontrei com ele lá no evento, né? E aí a gente foi assistir a palestra junto e papear. E aí, nisso, eu falando, ele falando que estava fazendo, ele estava trabalhando ainda, né, em outra empresa e tal, e falando sobre os projetos, né? Eu falei, cara, no final a gente meio que falou assim, eu tenho um projeto sobre isso daí. Ele, eu também tenho um projeto sobre isso daí. Beleza, vamos falar depois? Vamos falar depois. E aí nos outros dias, né, vamos voltar ao papo lá, cara, eu queria te mostrar um projeto. Aí a gente encontrou de novo. Teve outros eventos que a gente foi encontrar, foi junto de novo, sobre IA também. E aí a gente foi conversar, eu fui mostrar um projeto para ele. Cara, eu tô pensando nisso daqui, que era uma automação, né, baseado nos orquestradores lá, que você conhece também, né, que a gente conversou, que era a dor que eu queria resolver com uma IA e tal. Ele estava exatamente com o mesmo projeto. Era como se fosse a mesma ideia. Você tá sentado num café, assim, e ele passando dele, e eu falei assim,
Cara, é a É a mesma coisa, cara. É isso. Aí a gente falou, cara, eu acho que vai rolar então da gente montar esse negócio, né? Porque você sabe a parte técnica que eu tô buscando, eu sei a parte de administrar a empresa. Então, assim, cara, você não precisa preocupar com isso, com essa parte, eu não preciso preocupar com a parte técnica. Não é que não precisa preocupar, mas cada um resolve as suas partes, que são os pilares, né, da empresa ali. E aí a gente decidiu resolver esse problema do mercado montando a Bywork, né? Esse é um resumo breve, breve não, né? Foi um pouco longo, mas da minha vida de empreendedorismo, né? E, enfim, foi isso. Agora é uma versão minha, agora tem a versão do Vinícius. A minha versão é... Cara, assim, eu sempre tive uma veia empreendedora, mas... No Brasil não é fácil empreender, cara. É complicado. A gente tem 2 sócios aqui. Eu tô falando que tem 2 sócios porque tem o nosso digníssimo, né? Uhum. E além do digníssimo tem os outros que não querem trabalhar, que furtam ainda. Eu tô falando porque aconteceu o fato lá na empresa da minha esposa que invadiram lá e roubaram os trem. Então, tipo assim, polícia não acha, então a gente tem que trabalhar para sustentar bandido e sustentar o governo. Governo, exatamente. Dinheiro sai dos 2 lados. E assim, cara, eu queria sempre empreender, né, nessa parte da tecnologia. Só que eu tentei algumas vezes também, cheguei a abrir empresa de desenvolvimento, foi um aprendizado para mim, não deu certo. Eu fechei, mas foi uma das coisas que eu aprendi e que hoje eu usei isso com muita cautela. É você saber escolher o sócio que vai estar do seu lado. Então, assim, eu tive uma empresa no passado, tive problemas e tal, mas deu certo, a gente aprendi com aquilo, saí, fechei a empresa, fui trabalhar para os outros de novo, e aquele pensamento, cara, eu tô colocando os outros ricos e eu tô aqui, né, eu preciso fazer alguma coisa. Então, e aí só que eu tava ainda esperando aquele momento, porque assim, eu acho que empreender não é que existe um momento, mas eu passei por eu digo que eu passei por 2 momentos, né, durante a minha vida. Por isso que eu falo que eu não sou novinho, né? Então, aquele ditado. Eu vi o boom da época dos computadores, quando veio. Foi um momento que eu não tinha nem idade para isso. Depois veio a internet. E aí também não tinha condições para aquilo. E até então, quando eu empreendi, eu pensei, cara, eu vou empreender e vou abrir uma empresa de desenvolvimento. Só, cara, que quando eu fiz isso, o mercado estava bem complicado, porque profissional é muito caro e tinha grandes empresas que você competir com elas hoje sem ter investimento, ou você tem dinheiro em caixa para poder fazer isso, é bem difícil. Sim. Então, e Uberlândia é um polo onde se pega muito profissional de desenvolvimento. Então, competir com a gente está falando de empresas de nível mundial aqui dentro de Uberlândia. Exatamente. Então, é realmente muito difícil. Hoje a gente tem empresas aqui em Uberlândia que, agora, há pouco tempo agora, não foi só uma, né? A gente teve outras aí, mas teve uma que foi vendida para o Vale do Silício, cara. Então, assim, a gente está falando um polo onde não só o Brasil tem déficit de demanda de profissional, principalmente para desenvolvimento, mas lá fora também tem. Então, vem buscar aqui. Cara, e os caras pagam... Pra nós aqui é muita coisa, lá pra eles tá de boa, tá pagando barato ainda. Mão de obra brasileira é barato. Exato, mas pra gente, cara, isso é algo converte surreal, em dólar. Vai competir com dólar. E aí como que você compete com um mercado desse? Então assim, cara, e assim, tinha demanda, tinha, vamos dizer assim, a gente tinha serviço pra fazer, mas não tinha mão de obra pra executar. E sozinho você não consegue. Sim. E aí, eu tava, até depois disso, entrei numa outra sociedade, mas... antes de abrir a Bywork, mas eu identifiquei que não era aquilo que eu queria. Eu já, como se diz, eu tinha me apaixonado pela IA, né? Então eu falei assim, é aquilo que eu quero. E eu falei, eu vou em busca disso, e aí no evento a gente encontrou, mas foi bem do jeito que ele falou mesmo, ele sentado assim do lado, eu de cá, eu olhava e falava, eu conheço ele, mas eu não tenho certeza. Eu já tinha visto ele em um outro evento antes que teve no Pátio Sabiá, mas lá eu não tive a oportunidade de conversar com ele. Eu falei assim... Eu vou trocar uma ideia com o João. Na verdade, eu não lembrava o nome, eu sou ruim de nome. Você pode ver que eu te perguntei 3 vezes. E aí eu comecei, ele olhou assim, começou a conversar, eu comecei a conversar, e eu falei assim, sei lá da Web Rota. Aí ele falou o nome, eu falei, é isso mesmo. Aí eu lembrei dele, do sócio dele, do Denis, que ele falou, e aí, cara, a gente começou a conversar, a gente
participou de outros eventos juntos, né? De tudo sobre IA também. E eu fui para esses eventos porque eu estava estudando muito. Eu tô, assim, em 2020, eu coloquei como meta que eu ia estudar bastante, de forma aprofundada, até 2025, porque no máximo até 2025 eu queria abrir meu negócio. Só que eu queria estar preparado para isso. Então aí eu me especializei, fiz todo um caminho de lá para cá. E aí quando chegou mais ou menos esse momento, eu falei assim, agora eu preciso voltar a ter meu network, né? Porque a gente fica meio bicho do mato. Sim. Você começa a programar ali, você só quer saber de ver código e ficar ali na frente do computador e a gente desaprende até conversar, cara, a negociar, fazer network, né? E aí eu falei, eu preciso voltar a ter essa habilidade. E aí eu comecei a ir nos eventos para fazer esse network. E lá a gente se encontrou e, cara, e a ideia, aí não lá, a gente começou a falar, ele mais ou menos com a mesma ideia e tudo. E nesse café a gente sentou e ele começou a me apresentar a ideia e eu olhei e falei, João, eu tô com a mesma ideia, praticamente a mesma coisa. O que tá mudando é algumas coisas ou outras que a gente... Mas não é que nem que tá mudando, é que a gente depois... Um ia complementando, né? É porque assim... Um era a evolução da outra. Exatamente. Só que, um assim, tava no 1.0, outro já tava no 2.0. E só que assim, a gente precisava acertar o começo, né? Pra não querer sair abraçando o mundo, porque se você for tentar fazer tudo, você não consegue fazer nada. Muitos quebram por conta disso. Só que antes disso, eu tava com um pouquinho de medo por conta da sociedade que eu tive antes, né? Então eu falei assim... Então, isso que eu ia te perguntar, o sentimento, porque tipo assim, você conheceu o João de uma negociação, de né? negociação, por outra questão de trabalho. Você não conhecia ele pessoalmente? Não. Da mesma forma, o João também... Então, tipo assim, o João já tem mais esse hábito de chamar as pessoas para se envolverem em negócio. Então, ele tem mais desenvoltura. Agora, você que já é do TI... Eu sei como que é também, eu fico pensando, como que era o sentimento de estar ali negociando o futuro. Exatamente. E eu tava meio que no momento que eu estava saindo de uma outra sociedade, porque eu achei que aquilo ali era algo que era o que eu estava esperando e que não era. Então tava todo esse momento assim. Mas eu acho que com o Vinícius que eu aprendi, né? O Vinícius tinha tido experiências ruins de todos os lados. Todos os lados, exatamente. Então, assim, só que isso essa experiência, acho que me trouxe um aprendizado que eu consegui, na conversa que eu e o João foi tendo, nesses encontros, e até o momento que a gente sentou naquele café, eu acho que, eu gosto dessa palavra e eu uso ela sempre, né? O momento eureka foi ali, né? Que a gente fala. Quando ele mostrou a ideia dele, que estava alinhado com a minha ideia, e a gente estava com a mesma linha de raciocínio para o negócio, e lógico, a experiência que ele tem, mas aí veio uma outra parte que eu acho que para qualquer pessoa hoje que for empreender, eu acho que é importante. Eu não sou bom em uma das partes que o João hoje faz, uma não, de várias outras, né? Assim como o meu negócio é a parte tecnológica, e ele faz toda a parte de estratégia, gestão financeira. Então, assim... se fosse para mim fazer sozinho, talvez eu conseguiria, eu ia ter que achar uma pessoa para fazer essa parte para me complementar, cara, mas eu acho que quando você vai trazer uma sociedade, eu acho que se eu tivesse com uma outra pessoa que também fosse da área de TI, o negócio não ia fluir como eu e ele tá hoje. Então um complementa o outro, tem que ter esse complemento. Normalmente o que eu falo normalmente sempre quando eu estou conversando com nossos clientes, alguma coisa assim, geralmente uma empresa é uma estrutura, e toda estrutura para ficar em pé, para ficar rígida, ela precisa de apoio. Então é a mesma coisa, se eu for pegar esse microfone aqui e tentar apoiar ele com um pé só, você até vai conseguir, mas o esforço e o investimento para fazer isso, você vai ter que furar a mesa, parafusar. Agora com 2, você já vai conseguir equilibrar, mas agora com 3, meu amigo, você põe onde você quiser. A gente brinca que é um tripé, né? Sempre, toda empresa vai morrer nesses três pilares, né? Vai se erguer nesses 3 pilares, né? Isso. Uma vai ser a venda, o outro vai ser a parte administrativa do negócio, outro produto. No caso de empresas de tecnologia, igual a nossa, né, é a parte de TI
é a parte comercial e administrativa. Se você não tiver esses 3 pilares bem desenhados e definidos, quando eu falo definidos dando a responsabilidade para aquela pessoa que vai tomar conta da área e não intervir nela a todo momento achando que não é do jeito que faz daquele jeito, ou seja, você tem que confiar naquela pessoa que ela é uma profissional que está executando aquilo. Se você usar essa parte que é a parte de governança, né, esse respeito entre as áreas, vai dar certo o negócio. Agora, se você atropelar isso, é uma receita para dar errado. E outra coisa que eu acho que é importante, que isso eu vi no João e na gente, nós dois tem esse lado. E foi uma das coisas que eu não vi em outras coisas que eu participei, né, vamos dizer assim. Em nenhum momento, nem eu e nem o João tentam impor uma coisa sobre o outro, porque às vezes tem mais conhecimento do que o outro naquela área. Então, assim como eu posso ter, eu não estou dizendo nem que eu tenha, né, mas que eu posso ter um conhecimento maior que ele sobre IA, e quando a gente vai discutir um produto ou uma tecnologia que a gente vai usar, em nenhum momento eu chego nele e imponho isso, e nem ele, com a parte que ele tem conhecimento, que ele domina, ele também não me impõe. Então, assim, desde o primeiro momento da nossa conversa, eu senti isso também. Então, assim, a gente chegou e ele falou, o que você acha? E a gente deixa sempre claro, não estou impondo nada. Eu penso que a gente pode fazer dessa forma. Cara, e aí vai do bom senso também e da experiência que a gente tem de vida. Né? Eu posso não ter muita experiência em empreender igual o João tem, mas, cara, a minha bagagem profissional ela é gigante. Eu tenho, como se diz, né, mais de 20 anos aí de experiência. Então, você aprende a lidar com isso no dia a dia. Então, eu também aprendi que eu sei que tem uma parte que ele domina que eu vou escutar. Por exemplo, se ele vier comigo com a parte do financeiro, é lógico que eu vou entender o que ele está tentando me mostrar e eu sei que ele domina mais aquilo e ele vai me mostrar um negócio e ele fala assim, não, acho que esse caminho aqui é melhor para a gente fazer. Entendeu? Claro. Então, isso é algo importante. Uma sociedade, eu acredito muito em negócios que tenha sociedade, porque é muito difícil uma pessoa sozinha conseguir abranger todas as áreas da empresa, né? Existem exceções? Existem. Aí você vai ter investidores, você vai ter capital para colocar pessoas competentes em algumas áreas, né? Mas eu acredito muito quando se tem sócios complementares, né? E para dar certo, né, quando você tem sócios complementares, ou qualquer sociedade, tem uma coisa que é banal, mas é negligenciada, que é o óbvio tem que ser dito, tem que ser falado. Quando você está lá no início da empresa, tudo que você quiser, tudo que você quer falar, você fale para o seu sócio ficar ciente da sua vontade, como deveria ser. Porque nesse momento, se ele não quiser, a hora ideal de sair. Né? E nem começar o negócio, porque se começar em desacordo no início, não vai dar certo, entende? E aí, no nosso caso, como a gente já tem experiência, né, a gente já não é a primeira empresa que nós abrimos, a gente já teve uma maturidade de fazer acordo de sócios. Então, a gente desenvolveu um acordo de sócios onde o óbvio está descrito e tá lá no papel, entende? Então não tem como, mas lá na frente, nossa, mas eu achei que fosse assim, não, aqui ó, tá documentado, né? Tá documentado, a gente debateu muito isso daqui. E tem gente que paga, galera, isso aqui é para vocês. Esse conteúdo aqui, tem gente que paga muito para poder fazer um curso de gestão e aprender a entender isso que foi explicado aqui. Então, tipo assim, igual o João Paulo acabou de citar, que o tripé 1, você não vê esse tripé interferindo na função desse. Esse daqui, confia que esse daqui vai aguentar a parte do peso dele e vai seguir para frente. Cara, tem muita gente aí que tem empresa, que tá patinando porque tem essa divergência ainda e tem pior, essa questão do óbvio precisa ser dito. Isso. E uma coisa que é interessante citar também nessa parte de gestão empresarial é que, principalmente os fundadores, eles não podem, de maneira nenhuma, ter um ego inflado no sentido de que eu fundei a empresa, eu sei de tudo.
Na verdade, a pessoa que pensa assim, ela tem um crescimento limitado ao tamanho dela. Ela vai crescer até o limite que ela dá conta de abraçar os problemas e as soluções. E ela também trava a empresa dentro desse pensamento. Trava todo o crescimento. O que é um pensamento de um fundador ou de fundadores que de fato quer prosperar na empresa? Eu quero colocar gente melhor do que eu para eu ser substituído na empresa. Eu vou continuar sendo dono. Exatamente. Mas vai ter uma pessoa muito melhor do que eu fazendo o que eu faço. A partir do momento que você tem essa transparência, esse entendimento, está na hora de você, de fato, empreender, que você já entendeu como é que joga o jogo. Exatamente. E nesse pensamento, o que eu vejo, que a maioria das empresas que não conseguiu abrir a mente desse jeito, elas pensam muito o seguinte: eu vou pôr e o cara vai me roubar. Sim. Então, tipo assim, a maior dor que eu vejo a galera pensar assim, isso acontece muito. Quem que eu vou pôr? Quem que eu vou pôr? Isso. Pessoal, tem uma palavrinha que estava na moda há um tempinho atrás, mas pesquisem sobre isso, chama governança. ChatGPT dá aula sobre isso, né? Me explique o que é governança, como eu aplico governança, explique para o ChatGPT lá qual a estrutura da sua empresa, o que você faz, quais são as hierarquias, e fala para ela montar um plano de governança para ter uma política aonde ninguém vai sobressair as responsabilidades um pelo outro. Então, assim, antigamente era difícil, você tinha que procurar um assessor, pagar uma grana alta, não que isso seja necessário ainda, mas dependendo do estágio da empresa, você não tem capital para fazer isso. Quando você se tornar uma empresa grande, o jogo vai mudar, você vai ter que contratar pessoas para te dar algumas consultorias para te colocar no outro nível. Não, e quantas vezes eu fui pegar consultoria com você, agora, se eu não tivesse, tipo assim, a proximidade, quanto que eu teria que pagar para escutar aquilo que eu tive que aprender? Agora, quando você está no estágio de baixo, hoje em dia, é muito mais fácil com a tecnologia que a gente tem hoje, porque a IA consegue te montar planos extremamente complexos e viáveis, entende? Então, assim, ele consegue pegar uma metodologia que você aprende numa faculdade e falar, olha, de acordo com o seu negócio, eu vou montar um plano de governança aqui. Ela encurta o caminho. Ela encurta o caminho, cara, e está na sua mão. Ao invés de você ficar fazendo meme, cara, vai fazer o que de fato gera retorno, entende? Vai estudar. É o que separa, é o que mantém muita gente presa na escassez, é justamente isso aí. O pessoal fica presa no meme. Isso. Ou tá ali, né, rolando o feed ali e tal, não sei o quê. E uma coisa interessante que o João disse sobre a questão do pensamento dos donos, né, vamos dizer assim, e eu acho isso, e a gente fala muito disso também, eu acho isso de extrema importância. Porque, igual eu te disse mais cedo, por mais que eu esteja há um tempo estudando sobre IA, por eu ter terminado uma especialização, eu não me considero um especialista. Eu sei que tem gente que às vezes é 100 mil vezes melhor do que eu. Então, a mentalidade que eu tenho hoje, e o João também, é que a gente começou uma empresa agora, mas a gente não quer estar aqui no operacional, a gente quer estar na empresa buscando novas ideias, novas possibilidades, gerenciando, mas a gente quer ter ali, junto com a gente, eu não digo isso abaixo, eu falo junto porque eu acho que uma empresa funciona, a gente tem uma filosofia, né, de equipe, e eu acho que isso é importante, porque você vê muita questão de ego no mercado de trabalho, e principalmente na área de tecnologia, tem muito. Sim. Então, assim, você ter as pessoas melhores do que você lá dentro, cara, é a melhor coisa que você faz para sua empresa.
Deixa os caras criar, porque às vezes você traz também grandes talentos para dentro da empresa, mas você limita a criatividade dele porque você acha que ele tem que estar travado dentro do seu conhecimento. Tem que estar abaixo de você. Daquilo que você acha que funciona. E aí você vai estar pagando um cara caro E tá e não tá tirando o potencial máximo dele. E eu vejo isso muito, assim, muito mesmo. Eu vejo isso em todas as empresas que eu passei, todas, eu digo assim, ó, sem exceção. Todas as empresas que eu passei, eu vi isso. Eu vi pessoas top, muito boas, assim, de conhecimento assim, e criatividade gigante, mas que não podia produzir como queria porque estava travado pelo dono. Exatamente. Empresa que tem ego não cresce, não desenvolve. O mais importante que a gente tem que frisar aqui é que tudo isso tá na palma da mão. Uhum. Tudo isso que a gente está falando aqui. É um negocinho assim, ó. ChatGPT. Se você tiver um Google, um Gmail, você tem o Gemini. Exato. Você tem no mínimo duas gratuitas aqui. No mínimo. Entende? Eu quero um agente, Manus, tá lá, ó. Você tem os créditos. O GPT também agora tem os agentes. Também. Assim, cara, eu acho que tem hoje ferramenta. Cara, eu lembro da minha época que eu comecei a estudar tecnologia, cara, que não tinha internet, não tinha o YouTube que você tem hoje para estudar. A gente tinha que comprar livro. Aqui em Uberlândia tinha uma livraria que tinha poucos livros, que na verdade era uma banca que tinha no centro da cidade ali, que tinha mais revistas de tecnologia, que acho que ela existe até hoje, se eu não me engano, uma das mais antigas que tem aqui. E aí eu queria estudar, eu tinha que pedir alguém que ia para São Paulo, que estava vindo de lá para trazer um livro, um negócio. Hoje não, cara, hoje você pega o celular aqui, você tá dentro do ônibus indo pra escola, cara, você pega o celular e vai estudando, ao invés de ficar olhando no Instagram. Você vai falando, vai disparando um monte de gatilho aqui. Então, você que tá fazendo aquelas apresentações ruins lá pro seu time, você deixa de ser preguiçoso, porque é impossível você fazer uma apresentação ruim hoje com as ferramentas que estão disponíveis de forma gratuita. Pois é. Agora, a gente chegou na Bywork, né? Falei isso aí? Bywork, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre ela, qual que é o propósito, qual que é essa dor que ela resolve. Vocês falaram um pouquinho dela, mas explicar para a galera a relevância e o valor que ela tem. Não só o lado do sonho, né? Mas agora o que ela agrega, funciona, né? O que ela traz de valor, isso. Né? Eu dei um spoiler ali quando eu estava falando sobre a cronologia ali da minha época, do meu tempo de empreendedor, né? E a gente chegou naquela fase onde eu e você, nós estávamos tentando resolver algumas automações de processos que a gente tinha nas nossas empresas e a gente via muito curso, muita gente ensinando. Sabia o que a gente precisava resolver, como resolver. Isso. Mas a gente sempre falava assim, ó, eu preciso de 6 meses para estudar e colocar em prática. Só que aí, Max, eu falava, Max, tem um problema. Daqui 6 meses a ferramenta mudou e aí na hora que você estiver no meio do caminho da operação, tem um bug. Entende? E aí você vai parar. Só nessa parte aí, quando a gente começou a estudar, a gente começou a implementar algumas soluções. Cara, veio surgindo outras, porque, tipo assim, quando a gente foi fazendo aqueles mapas no code, começou a surgir, você não precisa mais fazer isso. Isso, era tudo muito, era uma semana, mudava tudo. Mudava tudo. Agora você faz assim. Nossa, E ainda tá assim, cara. Eu acho que tá muito tenho certeza que tá. Mas a gente, na função de empresário, a gente tentando desenvolver esse produto, a gente iria conseguir. Levaria 6 meses e a quantidade de esforço. Ia acontecer pau. E você não ia resolver. E o esforço, na verdade, você está tirando ele do seu negócio. Que onde você ganha dinheiro. Onde você ganha dinheiro, onde você tem que dedicar esforço para fazer uma ferramenta. Uhum. E a Bywork veio justamente para sanar esse problema. Nós temos agentes de IA prontos para resolver dores do mercado, seja ela com a parte comercial, agentes que fazem venda,
na parte financeira, agentes que fazem cobrança, organizam fluxo de caixa, DRE, agentes de suporte que entram em contato com o cliente, entende o projeto da empresa e consegue dar um suporte técnico para clientes. Nós temos agentes de RH, né, que consegue avaliar, por exemplo, currículos, cruzar base de dados de currículos com vagas e achar o melhor perfil. Então, assim, nós temos, uma empresa que oferece agentes para todos os departamentos da empresa. E esses agentes, no caso, personalizados. Então, como... Exatamente. Eu tô falando porque a gente já conversou aqui no backstage, né? A gente já, em off aqui, a gente já conversou e... Não é vocês ainda. Não. Não é a Paula Coelho. Então, a gente conversou, então, tipo assim, o que eles estão fazendo é o seguinte: você tem uma empresa e você precisa resolver ou automatizar algum processo. Tem ferramenta na internet, você consegue fazer sozinho? Consegue. Uhum. Mas vai acontecer isso que o João Paulo acabou de licitar. Eu sei porque eu também tentei, o João Paulo também tentou, a gente até avançou, a gente conseguiu fazer funcionar. Só que a gente esbarra nessa parte de atualização, no desenvolvimento, então tomava muito tempo, a gente via que a gente estava gastando um esforço desnecessário, que a gente poderia focar em outra coisa, em captar recursos, em vez de estar lá, pôr a mão na massa. Então, esses agentes que eles fazem, eles vão fazer o agente da sua empresa. Você não vai comprar o agente deles, você está comprando o agente da sua empresa. Então, qual que é a função? Eles vão configurar, vão fazer, vão formatar e deixar rodando, é isso? Eu costumo dizer que... Eu costumo dizer não, a gente tem essa filosofia na empresa hoje, que quando você contrata um dos nossos agentes, você não está contratando um agente, você está contratando um especialista para atuar na sua equipe. Seja ela, ou na equipe, ou departamento, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente faz todo um estudo, né? Então, beleza. Eu preciso, vamos pensar assim, eu preciso de um agente que vai atuar ali na ponta, ali no comercial, ou que ela vai fazer o papel de fazer o pré-atendimento ali inicial de um cliente. Então, quando a gente faz esse trabalho, a gente tem todo vamos falar assim, um desenvolvimento, porque a gente dá a personalidade para esse agente, a gente dá um tom de voz para ele, a gente... ajusta para que ele seja mais extrovertido ou não, ou mais formal, e a gente traz essa configuração para que ela esteja o mais próximo possível da cultura da empresa e no estilo da empresa. E também, eu acho que o grande diferencial é que a gente traz a humanização para esses agentes, entendeu? A gente não só vende agente, né? A gente costuma dizer que a gente faz... vários outros serviços na parte de inteligência artificial. Então, assim, desde consultoria, às vezes, a pessoa precisa, às vezes, vamos pensar assim, às vezes tem um e-commerce e a pessoa quer colocar dentro do e-commerce dela uma inteligência artificial, né? Seja ela para fazer... Não necessariamente um agente, uma automação de que processo. Vai, por exemplo, vai recomendar produto para quem está acessando o site. Vamos pegar aí num cara que trabalha com marketplace, Isso. que hoje é o que mais tem. Isso. Vocês conseguem automatizar desde a entrada do pedido até a saída da etiqueta. Por exemplo, o carrinho de compra. Recuperador de carrinho de compra, que aí é meio que como se fosse um agente também. Entendi. Mas assim, o nosso foco maior hoje são nos agentes de IA, entendeu? Isso. O empresário, ele vê muito falando sobre IA, tem uma pressão falando que o empresário precisa colocar IA dentro do negócio dele, mas é um negócio meio intangível, tipo, beleza, mas onde eu já comprei o ChatGPT pros caras, eles já usam IA, então é uma coisa meio confusa, né, para quem não está focado nessa área. Mas colocar IA dentro de empresas, de negócio,
ela tem que, não só isso, mas o principal é através de agentes, né? Exato. Os agentes, eles vão executar tarefas, né? Então, as tarefas mais simples já conseguem ser automatizadas 100%. As tarefas que são mais analíticas, elas também vão conseguir ser resolvidas, baseado na IA e no treinamento que ela vai ter. Mas, assim, resumo da história. Eu quero colocar IA dentro de um negócio. Você vai startar com agentes. Os agentes é o que a gente produz. É a ponta, né? Começa Isso, ali. é a ponta. Nós produzimos os agentes, vendendo, você contrata os agentes da Bywork e a Bywork treina de acordo com o seu negócio. Então, se o seu negócio é uma gráfica, esse agente que você adquiriu, que é de vendas, por exemplo, ele vai entender tudo sobre gráfico, tudo sobre o seu negócio, como que o seu cliente se comporta para ela falar a mesma linguagem do cliente final. E esse treinamento é uma reunião que você vai fazer, a gente faz junto e eu vou estar te direcionando o que é que eu faço para... Isso, a gente vai documentar um material... Então o pessoal da comunicação visual e gráfica já vai ter a gente pronto aqui, porque eu já vou treinar para vocês, tá? já vou deixar pronto para quem tem uma empresa de comunicação visual, copiadora ou gráfica, já vai ter um vendedor aí. Vou fazer um clone. Isso. Inclusive, se o dono da gráfica quiser que saia com a voz dele, a gente faz o agente falando com a voz dele. A gente clona a voz dele. Ah, mas eu tenho algumas vícios de linguagem. Eu uso uma gíria que meus clientes sempre quando eu falo, eles gostam disso e tal. A gente treina ela para falar igual você está falando. Ela vai ser o seu clone. Se você quiser que seja o clone, mas se você quiser que seja uma pessoa diferente... Max estudado, né? Formado. Ela vai ser uma pessoa diferente. Então, tudo isso é treinado na implantação. Então, a gente tem quando adquire o agente da Bywork, tem a fase de implantação, né? Treinamento, implantação, e a gente vai acompanhar a performance dela para sempre ir melhorando esse prompt. Lembrando lá, o prompt é a instrução que eu vou dar para esse agente ter a melhor resposta. Traduzindo, prompt nada mais é do que aquilo que está escrito na hora que você vai contratar um funcionário. Quais são as funções que ele tem que exercer. Isso. Exato. E ela consegue, né? É bom frisar aqui porque o empresário está assim, mas como que ela vai interagir? Como assim? Você vai fazer o quê? Nós temos o canal de voz, ou seja, ela liga e a gente tem um canal de mensagem. Ela manda o WhatsApp ou o meio que a empresa tem de interação com o cliente. Então, ela consegue ir por todos os canais que uma pessoa normal, ali, um funcionário, Telegram, conseguiria, WhatsApp, entende? Entendi. E eu acho que é importante frisar uma parte que hoje tem uma confusão muito grande no mercado em geral, quando a gente fala sobre agentes de IA. Porque há um tempo atrás a gente tinha, aliás, se vê muito ainda hoje, muito sobre chatbot. E o chatbot foi um problema, né? Ele teve aquele boom e tudo mais, e ele foi um problema em muitos lugares. Alguns lugares até funcionou bem, eu vi alguns lugares trabalhando bem, mas o problema dele é que ele tinha uma limitação. Por quê? Porque o chatbot, ele tem que seguir um fluxo, né? Sim. E geralmente você vê isso quando você entra no WhatsApp, por exemplo, ou num chat. Hoje mesmo, se você for mandar aí uma mensagem para a CEMIG da vida... Isso. Aí ele já vai te responder com opções. Isso. Ah, clica aqui para isso. Isso aí é um chatbot. Isso é um chatbot. Aí qual era o problema? É que quando acontecia algo que fugia daquele escopo, daquele fluxo que ele foi programado, porque ele só sabia fazer. Se tem uma pergunta assim, não, ela sabia fazer o seguinte, quando ele clica no sim, ele já sabe o que é o próximo passo. Quando ele clica no não, ele sabe qual que é o passo. E se viesse algo que estava fora daquele escopo, ele não sabia resolver e se perdia. E ficava naquele loop ali, e comendo crédito. Exatamente. Ah, não entendi. Ah, essa não é opção válida. Já com os agentes de IA,
qual é o diferencial dele? Ele não tem esse fluxo engessado. A gente trouxe a LLM para dentro dele. Ou seja, a gente deu inteligência para ele, da mesma forma que a gente configura a personalidade e tudo mais. Quando acontece, eu acho que isso é algo importante se dizer, quando você configura ali, da mesma forma que a gente tem que instruir uma IA para o que ela pode e que ela deve fazer, a gente também tem que instruir ela o que ela não deve fazer. Né? E isso entra na parte de segurança, até para que ela não alucine, e pode acontecer também dela alucinar, mas ela vai saber sair melhor do que o chatbot, que ele não conseguia simplesmente fazer nada. Ela consegue contornar aquela situação e de forma maleável, vamos dizer assim, resolver aquilo e continuar o contexto da conversa. Entendeu? E ela também percebe, inclusive, às vezes, o tom de voz da pessoa que está do outro lado, e ela consegue lidar com aquilo. Entendi. Lógico, isso tudo é personalizado, tá? Então, preferência a voz de mulher, né? Pra acalmar. E quando a gente fala... Olha só que interessante. Quando a gente fala de trazer um agente de IA para talvez estar dentro do perfil daquela empresa, eu vou te dar um exemplo, que é um ambiente bem complicado, bem formal. Por exemplo, a minha esposa, ela tem um escritório de advocacia. E, cara, se lidar com o advogado e conversar com o advogado, as formas, os trejeitos deles conversar, doutor, e a forma de juridiquês, conversar, né? o juridiquês ali, cara, é extremamente complexo. E a gente, por exemplo, a gente tá desenvolvendo uma IA para ela, para atender o público dela, né, nesse caso. E aí ela tem que entender que quando ela está conversando com o público que está ali, que está chegando para procurar algum serviço, às vezes seja ela de qual for a necessidade dele, ela vai se portar de uma forma. Mas quando ela for, por exemplo, acionar o advogado, ela tem que se portar de outra. Entendi. Entendeu? Então ela tem que trabalhar com a linguagem informal com o público que está chegando. Em alguns casos, sim. Porque senão ela vai soltar termos lá que o cara vai se sentir ofendido. E aí depende. Da mesma forma, se ela falar de informal com o advogado, ele vai ficar ofendido também e aí entra processo. E entra naquilo que a gente falou mais cedo. Não adianta eu querer fazer uma IA, achar que eu vou ter uma IA que vai fazer tudo. Não é assim que funciona. Para que funcione bem, você tem que ter uma IA especialista para cada área, para cada função. Exatamente. Isso aí eu aprendi na hora que a gente estava fazendo nossos testes lá. Quando eu criei os meus lá, eu criei o Max Atendente, o Max BO, o Max Filtro, o Max Orçamento. E de acordo com o fluxo chegava, o Max Atendente tinha que identificar para quem que ia mandar. Aí o outro falou, opa, beleza, deixa aqui comigo. Aí eu falei, opa, não, peraí. E por aí ia. Exato. Cara, muito massa. Vocês conseguem mostrar um pouquinho de como que ela funciona? Sim. Vamos espelhar a tela? Podemos. Deixa eu conectar aqui. Só um instante. Na hora que estiver pronto, você me fala que a gente põe a tela aqui pro pessoal ver. Rapaz, o pessoal tava que ligava aqui, hein? Acho que o pessoal tá bravo. Já tá disponível aqui a tela. Não sei se tá saindo aí. Tá? Bom, imagina, a gente fez uma tela de demonstração aqui. Imagina que o cliente está com uma campanha lá no Instagram, na Meta, né? No Facebook. Qual canal que ele prefere? Você está vendo. E aí tem o Saiba Mais. Clicou no Saiba Mais, ele vai cair num formulário, né? E no formulário, ele lá coloca o nome dele, né? Só Vinícius, que aí ela não precisa... Ah, tá. Vou preencher aqui. Deixa eu chegar aqui pro Vinícius. Aí você põe o fone assim que o telefone é 34. 9. Qual desses aí? Esse aqui, ó, segundo. Tá compartilhando a tela lá. Agora não vai... Não, depois eu borro o telefone dele. Porque o meu pode mostrar porque eu quero que os caras me ligam. Agora... Mandei o formulário agora. Vai ligar no telefone do Vinícius. Pode pôr a mão assim. Ela ligou aqui. Eu vou atender agora. Oi, Vinícius, tudo bem? Aqui é a Paula Coelho, da Inspira Print. Consegue falar agora? Se ela também fala agora. Consigo sim, Paula. Pode falar. Perfeito.
obrigada por confirmar. Me conta rapidinho. O que te fez procurar a Inspira Print, né? Tá com algum projeto visual saindo do papel? Sim, Paulo, eu preciso criar a identidade visual da Bywork. Você consegue? Entendi, Vinícius. Criar a identidade visual da Bywork é um projeto super bacana. Perfeito, obrigada por compartilhar. Posso agendar uma conversa com um dos nossos especialistas. Assim a gente entende melhor o que você precisa e te apresenta a solução ideal. Tem algum dia ou horário que você prefira para essa reunião de 30 minutos? Tenho sim, vamos tentar amanhã, na parte da tarde. Legal, Vinícius. Vou checar os horários disponíveis para amanhã e já te falo as opções, pode ser? Perfeito, deixa eu dar uma olhadinha na nossa agenda, só um instante. Prontinho, já tenho aqui os horários disponíveis. Legal, Paula. Qual horário que é? Tenho 2 horários amanhã para nossa conversa, às 10 da manhã ou às 13 horas. Qual desses funciona melhor para você? Vamos marcar às 13 horas. Estou reservando o seu horário. Só um segundo. Reunião agendada com sucesso. Legal, Paula. Paula, antes da gente desligar, eu posso pedir para você um favor? Claro, Vinícius, pode falar. Estou aqui para ajudar. Na verdade é o seguinte, a gente está aqui hoje no podcast da Inspira Print e eu queria que você passasse uma mensagem para todo mundo que está aqui vendo a gente. Vamos falar para eles sobre como você pode nos ajudar. Com certeza, Vinícius. Eu diria para o pessoal que a Inspira Print está aqui para transformar ideias visuais em realidade, com atenção, criatividade e soluções sob medida para cada projeto. A gente entende que cada identidade visual é única e merece cuidado especial para comunicar exatamente o que a marca quer transmitir. Então, se alguém aí tem um projeto visual, quer criar ou renovar sua identidade, impressão personalizada ou qualquer solução visual, pode contar com a gente para tornar isso simples, bonito e eficaz. É só entrar em contato que a gente vai adorar ajudar. Faz sentido? Faz sentido sim, Paula. Obrigado, viu? Que bom que fez sentido, Vinícius. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar. Qualquer coisa é só me chamar. Tenha um ótimo dia e sucesso no seu projeto da Bywork. Até mais. E é sensacional o que ela faz. Ela enviou aqui E a diferença que o sinal faz também, né? Você vê. E o legal é que ela entende Aí, o que você pessoal. fala quando você interrompe por algum motivo, que é normal numa ligação, ela entende essa interrupção e aguarda você falar. E te responde em um tempo humanizado. Né? E isso que quando a gente desenvolveu, a gente viu a capacidade, a gente achou isso fenomenal. O nível que a IA está em relação à interação e conversação. Muito massa. Eu acho legal também, a gente mesmo falou da versão, né? A gente fez isso aqui muito rápido, só para trazer para cá, para demonstrar como se fosse a atendente aqui da Inspira Print, né? Mas a versão que a gente, igual eu falei mais cedo, que a gente utiliza, da Paula Coelho, ela é uma versão mais tranquila, né? Então ela tem uma conversa assim, ela é mais brincalhona e tudo. E eu fiz esse teste lá com ela, onde eu pedi para ela falar sobre a Inspira Print. E ela estava conversando comigo com um tom de voz e de uma forma. E quando eu falei para ela que a gente estava aqui, né? Ela mudou completamente o perfil e o tom de voz dela para algo assim mais totalmente informal, né? E falou a mensagem, ainda brincou no final, ainda deu uma frasezinha lá de zoeira, assim, vamos dizer, e ela para você entender que ela consegue, inclusive, mudar, né, de um polo para o outro, vamos dizer assim. Entendi. Cara, muito top, cara, muito top. E normalmente vocês já têm implementado no mercado, já está vendo, o pessoal que Sim. precisar já dá para fazer? Sim. Quanto tempo precisa para fazer uma implementação dessa? Teve necessidade de colocar agentes de IA dentro da sua empresa que agora, daqui para frente, né, vai ser algo que não tem como voltar para trás, né? As IAs vão estar dentro das empresas, trazendo mais performance, trabalhando ao lado dos colaboradores.
E para quem entendeu que é o momento, pode entrar lá no www.bywork.ai. Lá dentro você consegue clicar lá no WhatsApp, ou você consegue fazer essa própria IA conversar com você, para você entender a capacidade dela, e lá dentro do WhatsApp já consegue falar com os nossos colaboradores e a gente vai direcionando aí o melhor agente para aquela função sua. Em relação à implementação, ela leva até 20 dias para implementar, porque a gente tem um trabalho de fazer todo o entendimento do seu negócio, treinar a IA, implementar as conexões ali de orquestração de fluxos, né, vamos dizer assim, e fazer a parte de acompanhamento dessa IA nos primeiros atendimentos. Então, a gente tem um tempo de 20 dias para ela estar perfeita trabalhando para você. Entendi. E vocês fazem um monitoramento? É gerado algum dado? Tipo assim, as conversas ficam gravadas também? Tem como fazer isso? Ou depende de outro tipo de mecanismo, outro tipo de tecnologia? Sim, tem um SaaS por trás, né? O agente é o produto que vai conversar com o cliente, né? Mas para fazer a gestão existe um SaaS por trás. E lá ela vai ver como ela está sendo treinada, quem ligou, para quem ela ligou, as respostas e perguntas que foram geradas e tudo mais. Tem toda uma conversa, se você tem uma parte de relatórios, e inclusive um dashboard para acompanhar os leads, vamos pensar assim, né? Os leads atendidos, quantos daqueles, por exemplo, realmente ela conversou e que virou, no caso aqui, igual do exemplo que a gente deu, que ela conseguiu agendar. Tem relatório de análise de sentimento também da conversa, porque isso em alguns casos é muito importante. Às vezes, até mudando um pouco o cenário, no caso, por exemplo, às vezes muita empresa, na conversa que o cliente tem com o atendente ali do outro lado, às vezes a pessoa que está ali atendendo, ela não identifica, às vezes, alguns pontos chaves da conversa, que aquele cliente ele pode estar, por exemplo, caminhando para cancelar um contrato com a empresa ou para não efetivar a venda. De acordo com o tom de voz, né? São gatilhos que a gente, vamos dizer assim, né, que a gente pega na análise da conversa, que ela pode pontuar. Até mesmo falar assim, esse cara aqui é um possível cliente e ele tem grande chance de fechar. Esse outro cliente aqui está reclamando muito de um problema da empresa e ele está saturado e pode ser um possível cliente a cancelar o contrato com a sua empresa. Então, a gente consegue ter esse tipo de análise, né? Às vezes, a gente não tem ali na hora um relatório específico para aquela necessidade do cliente, mas a gente desenvolve também. Consegue desenvolver. Mas ele já tem alguns prontos já, entendeu? Massa. Show de bola. Acho que esse episódio foi um episódio, cara, enriquecedor. Foi um conteúdo muito top. Um produto que, cara, eu já quero. Eu já quero configurar com o meu jeito de falar, com o meu jeito de conectar e começar a ganhar dinheiro. Quem quer performance e diminuir custos da empresa quer o agente. É simplesmente assim, precisa do agente. Porque ela traz resultados já diretos no primeiro mês. O que vocês estão trazendo é a possibilidade de eu, que sou uma empresa pequena, conseguir implementar uma IA que as grandes já estão usando há muito tempo. Exatamente. E é esse, acho que a filosofia, né? Nossa, é trazer tecnologia de ponta para todo mundo. Isso. A gente tem até lá no site democratizando a IA para as empresas brasileiras, né? Então, assim, quem está perdido em como colocar a IA dentro do negócio, que é algo às vezes intangível, a gente proporciona isso, né, através dos agentes de IA. Acho que o empresário hoje, a primeira coisa que ele tem que pensar, assim como o João até falou isso lá atrás, que quando a gente antes desenvolvia algum produto, né, a gente desenvolvia pensando em desktop, depois veio o celular, a gente teve que mudar isso. Então, o conceito de desenvolvimento passou para o mobile first, né, ou seja, vamos desenvolver primeiro pensando no telefone, no smartphone. E isso agora, está acontecendo isso agora com a IA. Então, acho que todo empresário agora,
quando ele vai pensar em qualquer coisa para a empresa dele, a primeira coisa que ele tem que pensar é aonde e como eu posso trazer a IA. E se ele não souber, a gente está aqui para direcionar e mostrar para ele, entendeu? Muito bom. Bom, eu tenho a agradecer a presença de vocês hoje aqui. Eu sei como que é corrido. Eu sei que, tipo assim, o João Paulo estava conversando, me explicou que esse projeto estava aqui. Eu te dei bolo umas 5, 6 vezes. Nossa, você é bolo 5, 6 vezes. Eu comecei esse podcast, acho que foi em novembro do ano passado. Acho não, com certeza. E ele foi o primeiro que eu já chamei. De lá, todo dia eu chamo. Todo dia eu tô indo, Max. E já vou mandar uma mensagem aqui. Denis e Mauro. Eu quero os dois juntos aqui, ó. Junto com o João Paulo, pra gente contar as histórias da Web Rota. Porque, galera, eu vou adiantar aqui. A Web Rota, ela começou, não foi com grande investimento, não. Foi esses 3 caras que arregaçaram a manga e foram pra luta. Então, vocês ficam aí admirados porque o Google começou na garagem, que a Microsoft começou na garagem, a Web Rota não começou nem numa garagem. Foi num boteco, né, Mauro? Né, Max? Foi no bar, a gente começou as primeiras conversas, mas depois foi para um cômodo bem menor do que essa sala aqui. Não, vamos queimar cartucho não, que isso aí é história pro próximo podcast, tá? Mauro, Denis, eu espero vocês aqui junto com o João Paulo. E, de novo, é uma honra receber vocês aqui. Vocês querem deixar alguma mensagem? Eu agradeço o convite, o Max, por participar aqui. É muito bom falar sobre IA, né? Falar para o empresário como ele pode aplicar essa tecnologia nos negócios e explicar para o público que parece algo de outro mundo, mas na verdade não. Ela é igual a gente brinca, ela é fenomenal. Não é mágica, mas ela é fenomenal. E ela é tangível. Você consegue trabalhar com ela, de graça, você consegue implementar ela na sua empresa e ter bons resultados através dos agentes. Então, assim, é sempre bom falar sobre esse tipo de produto, falar sobre empresa que enriquece cada vez mais, né, o Brasil, né, e a gente contribui aí com a sociedade com isso. Isso. Bom, eu tenho que agradecer também, eu acho que a honra foi nossa de você dar esse momento aqui, esse espaço pra gente, né, pra gente poder trazer um pouquinho do que a gente sabe, porque ainda tem muita coisa ainda pra gente ainda fazer. E eu acho que o recado que eu deixo é para que as pessoas não tenham medo da IA. Eu acho que o que elas precisam é, na verdade, aproveitar o que ela tem para agregar para cada uma das pessoas. Então, ao invés de ficar com medo e achar que a IA vai tomar o seu lugar, ou o seu serviço, ou te substituir, pensa diferente. Traz ela para te ajudar a potencializar o que você faz. Eu acho que isso acho que é o que eu posso dizer hoje de melhor para todo mundo. Então, isso aí. Agora um jogo rápido aqui. Se você pudesse voltar lá no passado e pudesse falar só uma frase, com toda a bagagem que você descarrega hoje, o que você falaria para você mesmo lá no passado, quando estava começando? Além de comprar Bitcoin? Então já foi, só uma. Boa sacada. Eu falaria eu vou escolher 2. Compre Bitcoin e, cara, não tenha medo de expor suas ideias achando que as pessoas vão roubar suas ideias e fazer algo delas, né? Criei uma grande ideia, se eu falar, o pessoal vai começar a trabalhar com ela e roubar e eu vou perder dinheiro. Não, esquece. As empresas, elas são feitas a partir da transpiração do empreendedor. Então, você pode ter a ideia que for maravilhosa, se você não partir para a ação, e não existe momento perfeito. O momento é esse que você está vivendo. Não tem, quando eu estiver em tal situação eu vou empreender. Esquece. Isso não vai acontecer.
Vinícius, qual eu, frase além do Bitcoin, né, de comprar Bitcoin e se comprar não vender, porque além de não comprar, quando eu comprei eu vendi. Minere, né? Compra uma placa de vídeo e minere Bitcoin. Você vai e compra, opa, 20%, vendeu, aí pronto. Mas beleza. Tirando essa parte, eu acho que se eu fosse dizer alguma coisa, eu acho que não tenha medo de arriscar e de tentar realizar o seu sonho. Eu acho que muitas das vezes a gente fica com medo, né, de tentar fazer aquilo que a gente sonha ou tem vontade de fazer por medo de errar. E eu acho que na vida a gente mais erra do que acerta. E a gente só aprende com os nossos erros. Então acho que o que eu posso dizer é isso: não tenha medo e aproveite cada momento e oportunidade de cada porta que abre para todo mundo. E, para finalizar, deixa uma mensagem para você do futuro. Essa é nova. Não perca a próxima onda do Bitcoin. Né? Mas não é essa não. Assim, o eu do futuro é que eu tenho certeza que a constância sempre vence. É isso. Sempre pense nisso. A constância das suas ações sempre vai vencer. Pode deixar uma mensagem para você no futuro. Pois é. O meu do futuro é que eu nunca deixe que o ego sobressaia sobre a pessoa que eu sou. Eu acho que a humildade, ela cabe em qualquer lugar. Então, que continue sendo humilde. Perfeito. Isso aí.